Está entrando no ar Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kenny, estou aqui com... Sempre com o marido dela, feliz e contente, Bertaldinho, sempre azul. E ó, não adianta dizer que a minha blusa não tem azul não, você não tá vendo, mas tá cheio de azul bota aqui. A lupa pra ver, bota a lupa. Tem, mas tá com azul, tá? Tem. Para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar algo assim que importa a todos. Os que são leigos, os que são... Qualquer outra religião. Não. De qualquer outra religião. Eu já tô tão acostumado. É que eu ia começar a falar de religiões. Mas e os que são católicos, ó? Dízimo. Sabe o que é isso, né? É dízimo? Dinheirinho. Dinheirinho. Todo mundo precisa de dinheiro nessa vida, inclusive os católicos. Para isso nós convidamos o Marcelo Malta. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Prazer estar aqui. Vocês estão entrosados, hein? A abertura... Gostou? Ficou bonita. Ficou bonita, né? 40 anos junto, né, Se não bicho? tivesse 40 também... anos junto, a gente fez 25. 25 de casamento. 40? Ponto, Você vírgula, conhece? travessão na outra linha. 40 conhece, sim, Não, você não senhora. me conhece 40 anos. Ah, não? Não, eu tinha 15. Hã? Eu tô com 50, não tinha 40, não dá. Ah, é verdade. 15 anos enrolando. 35. 35? É. Ah, bom, enfim, vamos lá. Senhora, Isso a não senhora tinha importa. 15 Bom, a anos. conta que eu fiz aqui foi 15 anos enrolando e não dá, né, Bertão? Não, 10 anos enrolando. Pior que não foi ele me enrolando, foi eu enrolando. Ah, é? É, isso que é Eita, pior. pai. Não, mas é que Deus estava trabalhando tudo pro negócio Trabalhando ficar nada. O firme. importante é que Conversa agora fiada. já são 25, né? Conversa fiada, você ficou empurrando com a barriga. Pô. Não, Deus estava trabalhando. É isso. Mas antes de eu apresentar aqui para vocês o Marcelo, o que ele faz, quem ele é, falar para vocês, inscrevam-se no canal. Por quê? Por quê, Bertado? Quantos % das pessoas que assistem, maratonam, gostam, falam que é legal, que é muito bacana, quantos % não se inscrevem? 53%. Gente, é mais da metade. É um dado horroroso, mas ele é verdadeiro. E a gente sabe que a gente queria que você se inscrevesse e para poder comentar também, dizer se o que nós estamos trazendo de conteúdo para você, né, a Kenny e eu, o nosso time todo, se é o conteúdo que você quer, que se você está gostando. Então, por que você só não aperta aquele botãozinho? A próxima vez eu vou vir vestido de botão. Aquele botão do inscreva-se. Fazer um botão assim, por favor. Vai ficar lindo. Inscreva-se, por favor. Botar uma plaquinha aqui, vai levantando durante a fala. Isso aí, boa gostei ideia. da plaquinha. Produção, manda fazer essa plaquinha aí pra amanhã. Plaquinha. Tá? Porque é uma forma de você validar o nosso conteúdo. Claro, gente. É a forma que você diz, ó, gostei. O YouTube entende dessa forma. Quando a pessoa se inscreve, ela entende, opa, gostou. Mas Então, nós também queremos entender. Porque quando você se inscreve, você pode comentar, pode mandar um monte de coisa ali. Exatamente, Enfim, é isso aí. nós queremos entender também se você gosta desse conteúdo ou não. Afinal de contas, eu fiz uma conta, você sabe quantos dias nós estamos aqui? quantos? Cara, eu acho que deu mais de 200 ou 300 dias. Pois é, um conteúdo que a gente faz com carinho, Em horas, de forma entendeu? gratuita para as pessoas. Em horas. Você pega as horas, multiplica e divide pelo número de dias. Né? Você pega aí 205 programas. 205 vezes 2... Muita coisa. Hã? 410. 410. Então nós temos A pessoa que trabalha com número, sabe? Não, 200... Até o vezes 2 vai. Então, não, 205 programas vezes 2 horas. Não são 410. Vezes 2 horas, imagina. Então são 205 vezes 60. E você divide... Faz aí, produção, por favor. 205, isso é importante, vai. 205 vezes 60. Quanto é que deu em minuto? Tá com A produção maquininha de calcular aí não, filha? 205 vezes Enquanto 60. ela calcula, posso falar outra coisa? 12.300 dividido por 24, por favor. 12.300 dividido por 24. 512 dias seguidos de podcast. Olha só. E uns quebradinhos. Que nós estamos aqui, Kenny e eu, fazendo o melhor que a gente acha para vocês. E a única coisa que eu te pedi é se inscreva, comente, diz o que você achou. Isso aí. Por favor, tá bom? E também quero falar para vocês algo importantíssimo. Dia dos Namorados está chegando. E você vai dar o que para a sua amada? Porque assim, a gente é casado, mas a gente também troca presente. Não deixa a peteca cair nunca não é isso? Hoje, por acaso, deixa eu te falar uma coisa, eu tô me sentindo muito bonito. É? Achando que eu tô lindo hoje. Por quê? O que Não sei, tô me achando bonito. Não entendi. É dia dos namorados, assim, né? Tô me achando bem bonito e tal, pra ficar com você, a gente sair, namorar, passear. Do nada tu manda essa. Você parece maluco. Do nada. Deixa eu voltar porque eu tava falando do nada. Pessoa louca. Então, o dia... Deixa eu continuar falando aqui, Bertão. Deixa de ser maluco. Deixa eu falar, vai. Você tá tirando a minha concentração. Fala lá, Dia dos Namorados está Dia dos namorados chegando. é coisa de namorado, a gente tem que estar junto.
Tá, Dia dos Namorados está chegando. O que você vai dar de presente para a sua namorada ou a sua mulher que é sua namorada? Eu já O que comprei um você vai presente. dar pro seu namorado? Então, a loja Ânima está com... Você está tirando minha concentração. Está com uma promoção maravilhosa de 10% de desconto em vários produtos. Vários ou todos? Eu não sei. Vários ou Todos. Vários, É o cupom todos, Ânima 10. sei lá. Isso, não, o cupom Não? é Namorados 10. Namorado 10, Só você desculpa. entrar lá, Namorados 10. E temos outra coisa muito legal. Então, além da loja... Peraí, gente, eu tô ficando confusa. Deixa eu ficar quieta aqui. Peraí, você tá me tirando a concentração, deixa eu concentrar. Na loja Ânima, nós temos vários livros como esse aqui, da Irmã Zélia, Rezando com os Salmos, que é uma maravilha. Temos terços. Esse azul é belíssimo. Temos semijoias aqui, olha, a minha. Eu sempre tô com um cordão com a medalha de Nossa Senhora. Sempre, sempre. Tô com meu escapulário aqui dentro. Porque o que eu sempre digo, é importante a gente levar o sagrado. Onde a gente vai? A pessoa olha para mim e fala, ela tem uma medalha no peito de Nossa Senhora. É isso. Nosso livro Fátima, que vocês já sabem. Para quem é o livro Fátima? Já sabem, né? Para nosso convidado, para a família dele. Ah, obrigado. Obrigado. Mas voltando para a loja... O cupom é Namorados10 e até o Dia dos Namorados, se você entrar lojaanimoficial.com.br, você consegue comprar os produtos e presentear quem você ama. E além disso, nós temos a novena Milagre do Amor. Ou seja, para quem não tem namorado. Não, mas serve para também quem? Serve para tudo, gente. Para quem não tem namorado, quer arrumar um namorado. Para quem tá com namoro eterno, parece que não ata nem desata. E para quem é casado, mas quer revivar a chama do amor, que é importante os casais Mas olha manterem aqui, eu vou falar com você. Eu tô casado, não preciso revivar a chama do amor, ela tá bem acesa, e eu quero fazer a novena para cada vez amar mais a minha mulher. Também tem isso. Também pode, Tá para cada entendendo, vez não? amar mais o marido e cada vez mais Você amar a também mulher. tem que amar o seu marido. Sempre. Pronto. Nunca deixei de amar. Isso né? aí. Então, e aí vamos botar, aí tá aí o QR Code aí na tela, só entrar, se inscrever e depois, quando você tiver inscrito, para os solteiros, vai ter aí um negócio que a gente vai dar um match. Você vai colocando os seus dados, o que Posso você explicar pretende. isso? Pode explicar. Posso. Quando você se inscrever na novena, você vai receber no grupo do WhatsApp, vamos ter uma IA. Essa IA, o que nós pretendemos fazer? Com que você encontre alguém que tenha afinidade com você. Então, por exemplo, quando eu vou entrar, vou botar os meus dados, o Bertaldo, tantos anos e tal, coisa, casado. Aí a IA vai dizer, olha, muito bem, que bom que você já é casado, então faça só a novena. Se eu boto lá solteiro, aí a IA vai perguntar, ô Bertaldo, que legal, né? Mas o que você gosta de fazer? Eu gosto de esportes, né? Eu malho todo dia, eu sou triatleta, eu monto cavalo, eu não sei o quê, eu gosto de subir montanha, e eu vou dizendo tudo que eu faço. No dia 12, o último dia da novena, a IA vai dizer assim, olha, eu vi que a Kênia gosta também de cavaleiro, de quem monta, de quem salta, de quem é triatleta como você, que levanta às 4 horas da manhã para correr. Você tá entendendo ou não? Aí ela vai dizer assim, manda um oi para a Kênia. Mas para isso, a Kênia também vai ter que ter respondido a IA direitinho, né? E a gente vai ter que dar um nome para essa IA, né? Vai. Como é que poderia ser a IA, o nome Não da IA? sei. Acho que eu vou fazer uma votação, o nome da IA, não sei. O nome da IA. Qual é o nome que a gente vai dar pra ela? Tipo assim, Cupido não dá, que é muito ruim, é horroroso. Depois a gente pensa. Vamos pensar, né? Vamos pensar como é que vai ser a Anima Match. Isso aí, então se inscrevam, Anima Mas Match. aí é o seguinte, só para terminar. Não é para você escrever coisa errada, não é para na noite que a IA mandar para você o telefone de alguém, você querer também fazer coisa errada, nem se encontrar com gente que você não conhece. Você vai primeiro começar a conversar, conhecer a pessoa, fazer um marcar de uma FaceTime, missa junto. vai a uma missa junto, marca para ir na sua paróquia, depois você vai tomar um picolé lá no shopping. Gostei do ok? picolé. Um Gostei, sorvete, né? Vai tomar um picolé. Entendeu? Aqui ninguém está arrumando Rezar o pecado. terço. Isso aí, vai rezar o terço Ninguém junto. está arrumando pecado para ninguém. Pelo contrário, a gente quer que você encontre o amor da sua vida, a metade da sua laranja, a tampa da sua panela e o seu chinelo que você está sem estar descalço, ok? Muito bem. Dito isso... Dito isso, eu só queria pedir só mais uma coisa. Produção, você me arruma depois a metade de uma laranja, uma tampa de uma panela e um chinelo, que os próximos programas eu vou fazer aqui que as pessoas elas vão precisar, Meu Deus do céu. ok? É o meu próximo criativo, tá, Tá produção? bom, Por ótimo. favor.
Não esquece, tá? Ok, vamos lá. Dito Vamos falar de isso. coisa séria. Dito isso, bom. Não, tudo isso é sério, mas vamos lá. As pessoas às vezes podem perguntar, mas um investidor, o que isso tem a ver? Gente, tem tudo a ver. Porque, primeiro, existe um pensamento que católico não pode ganhar dinheiro. Já é uma coisa que a gente tem que desmistificar. E segundo, a gente tem que aprender. Né? Os católicos têm que estar inseridos na sociedade, então tem que aprender sobre tudo. Então, por isso que a gente convidou o Marcelo, porque o Marcelo ele é assessor de investimentos, eleito um dos 30 maiores do Brasil. É mesmo? Foi em 2022. Aí, bom, 30 né? maiores De lá, investidores agora já ou tá até mais. consultores? Um dos 30 maiores assessores da rede XP, eram mais de 14 mil pessoas, né? Que legal. É mesmo? Fiquei entre os 30 maiores, Legal. Poxa, graças a Fundador Deus. e CEO do Grupo Arcane e casado com a Emily, isso é o principal dele, que é casado com a Emily e pai do Marcelo, da Sara e da Alice Maria, que vai chegar em breve. Clarice Maria. Ah, Clarice, eu entendi Alice. Não, Clarice. Clarice Maria. Muito bem. Clarice Inclusive Maria ficou que uma discussão lá em casa se ia ser Maria Clarice ou Clarice Maria, mas obviamente que ela ganhou, né? Tá bom, mas tá bom. Tem Maria, Clarice tá ótimo, tá exatamente, linda. tá bom, Você tá hoje não tá mais na XP. Não, tô lá ainda. Ainda tá lá? Tô lá. O que a gente tem lá? A gente tem. Isso é uma coisa, até começando aqui, né? O pessoal acha que às vezes assessor de investimento é aquele cara, tem aquele imaginário de filme, né? O cara que fica negociando ação, vai pra lá, vai pra cá, analisando o mercado a fundo. Só que não, na verdade, o assessor de investimentos ele tá muito mais pro planejamento patrimonial. Obviamente, ele acompanha o mercado, né? E as análises para poder posicionar a carteira dos clientes. Mas o bom assessor, e aí tem uma série de assessores, né? Igual advogado, médico. Cada um trabalha de uma forma, mas o bom assessor é aquele que trabalha a vida financeira da pessoa como um todo, inclusive a parte de consciência mesmo, mentalidade, educação financeira, enfim, ganho de consciência acerca do dinheiro. Então a gente faz várias coisas e uma delas é a parte de investir o dinheiro, né? Mas lá, por exemplo, a gente trabalha com a parte de câmbio, planejamento financeiro da empresa da pessoa, recuperação tributária, enfim, uma série de coisas mesmo, tudo que envolve a vida financeira da pessoa ali, a gente Às vezes as ajuda, pessoas né? pagam tributo que não é devido, né? E aqui no sistema brasileiro, muitas vezes você tem que pagar para depois recuperar, você nem pode não pagar, né? Então a gente tem uma equipe lá que é de um dos nossos sócios que toca essa parte para fazer recuperação tributária, né? Então botar dinheiro de volta no bolso do cliente. Então o assessor não tem só como fazer o dinheiro render bem, mas sim também ajudar o cliente vou te ali a dar um economizar. exemplo. Numa média geral, os brasileiros, eles estão investindo? Não, hoje a gente tem mais de 70% da população sendo devedora. Caramba, Com problema- 70%? É com muita problema gente. financeiro, as famílias, né, endividadas. Então, se você pegar aí as pessoas que investem mesmo, é um número muito pequeno, né? Porque a verdade, querendo ou não, é que o nosso país é bem pobre. Quando a gente fala de população, né? Número de pessoas, né? Proporção de pessoas com uma renda considerável hoje para conseguir guardar dinheiro não é significativa. E mesmo aqueles que têm recursos para conseguir investir, guardar, enfim, seja investir em projetos, muitas vezes não consegue. Ou seja, você pode ganhar 100, 200, 500 mil por mês. Inclusive, eu já peguei casos assim de pessoas que ganhavam 1 milhão por mês e estavam todas enroladas Nossa, mas financeiramente. era uma falta de planejamento, né? Porque é muito uma dinheiro que a desordem, pessoa né? ganha. Sempre tem a ver com uma desordem ali. Uma mistura de fatores, mas é uma desordem assim mesmo. Essa na vida da desordem já pessoa. começa pela falta de virtude. Exato. É sempre isso. Já começa por ali. Por isso que eu não acredito muito nessa questão da educação financeira como regra, né? Então, você tem que guardar 10% do que ganha, fazer isso aqui, só pode investir em moradia se for até 15% da renda. Tem gente que trabalha, né, que explica a educação financeira dessa forma. Eu acho que você gerir bem o seu dinheiro é isso, é adquirir virtude, né? E às vezes você, por exemplo, para algumas pessoas, vou dar um exemplo para contar uma história que vai ficar melhor. Tinha um cliente meu uma vez, que ele era uma pessoa, hoje em dia ele não é mais meu cliente, mas ele era bastante milionário. E ele ligava e ficava... Bastante milionário é um cara que tem quanto? Bastante assim, mais de 20. Vai, bota aí. 20 milhões? Mais de 20 milhões na conta. E com renda ainda. 20 milhões na conta? 20 Parado milhões não, guardado. aplicado. Guardado. Fora patrimônio mobilizado, fora a renda dele, que era mensalmente alta, ele conseguia guardar dinheiro todo mês. E ele ligava para perguntar, será que eu posso comprar um relógio, né? Por exemplo, de 45 mil? Então, veja, comprar um relógio caro para ele seria algo, uma atitude para se desapegar, né? Porque ele estava com medo, porque ele era super apegado a ver o número na tela, ver o número crescendo, né? Então, Que doideira isso existe, isso. né? E existem muitos outros Ih, casos. rapaz, eu conheço um campo de futebol assim.
Pois é. Então, Mas daí vem a frase que é mais difícil. Agora eu tô pensando nisso. O rico passa... Como é que é? O rico entrar no céu... Não, que, o camelo passar da agulha que que o rico entrar no céu. Exatamente. Mas é o rico apegado. Pois Por causa do apego, não é o problema de ter dinheiro, porque aí as pessoas confundem e acham assim, então se eu tiver dinheiro eu não vou entrar no céu? Não. Não. O problema é o que você... A forma como você trata o seu dinheiro, que você bota como se fosse ele, né? O dinheiro como se fosse teu Deus. Exato. Não posso perder nada, cada centavo, cada não sei o quê. É. Vai ajudar quem tá precisando, vai dar o dízimo, tem gente passando fome, sei cara lá. não consegue... Imagina, vai ajudar quem tá precisando, que seria algo virtuoso, né? Como é que a Sim. pessoa vai ajudar se não consegue comprar um relógio para ele? Por exemplo, tem um passo anterior que é ele ser mais desleixado mesmo. Porque existe isso, assim. Tem pessoas que elas são, nesse sentido de apego, elas são apegadas ao que o dinheiro pode oferecer, né? Então, sei lá, a viagem, a casa, a bolsa de luxo, o relógio de luxo, etc. E se ela é, inclusive, destemperada e não tem prudência, ela pode ganhar muito e ficar consumindo muito. E não ter a ordem ali, alguma coisa acontece com ela no trabalho, daqui a pouco ela tá cheia de dívida, né? Por exemplo. E você tem a pessoa que é apegada também ao número da tela. E você tem os dois também, tem a pessoa que é apegada aos dois, né? Então, Que não pode ver aquele numerinho diminuir, não pode ver o número diminuir, só tem que ver crescer, não pode consumir, por exemplo, comprar um relógio, que às vezes vai até agregar para a vida profissional dele, alguma coisa assim, porque ele não quer tirar 45 mil da conta, né? Então... Que sofrimento. Você vê... Ele vira escravo do dinheiro. Pois é. Então você vê, o ato de comprar um relógio caro, ele pode ser até uma atitude de desapego, de você não ligar tanto. Mas né, o sujeito, nessa situação aí, ele poderia comprar o relógio, por exemplo, em 3 vezes e não ia sofrer em nada, 15, 15, 15. Mas aí que tá, não é lógico. Não é lógico. Não é lógico, Não é né? lógico. Ué, eu O conheço um trabalho ali é homem outro. muito rico que ele era pobre. E a sensação, toda vez que eu tenho dele, ele é muito rico. Que qualquer coisa que ele faz é como se ele voltasse aquele pobre de antigamente. Só que ele tem bilhões. Uhum. É muito rico. Então, aquilo que ele está fazendo, ele não vai deixar ele pobre, mas é como se ele tivesse essa sensação. E ele Sim. passa essa sensação. Uhum. E eu falo, eu fico pensando, deve ser muito sofrido para a pessoa isso. É. Porque ela fica imaginando, se eu deslocar esse pouquinho de dinheiro para cá, eu vou ficar pobre de novo, vou voltar lá para a pobreza que eu tinha quando era pequena. Exato. E assim, em geral, você vê, nesse sentido de comportamento, né? As pessoas que elas adquirem virtudes e por isso conseguem dinheiro, elas têm mais facilidade a se desapegar, porque é de fato um trabalho, né? Jesus falou esse negócio aí do buraco do tamanho da agulha, não foi à toa. Negócio então, esse negócio aí. Então, assim, é algo para você ficar atento, de fato, né? Você ficar analisando se você... Cara, quão desapegado você é, com qual facilidade você consegue doar, com qual facilidade você consegue, enfim, usar para o seu, né, pro bem da sua família, enfim, para ajudar os outros. Para empreender, que é uma coisa virtuosa também, criar emprego, não é isso? Exatamente. E tem gente que não, tem gente que tem de fato essa dificuldade. É uma dificuldade real. Mas dos clientes todos, tem mais gente com essa dificuldade ou tem menos gente com essa dificuldade? Olha, tem de tudo. No meu caso, eu tenho mais relacionamento com pessoas não católicas, né? Então, o que também não tem a ver, porque até certo sentido você consegue ter a virtude natural, né? Mas tem de tudo, assim, Bertaldo. A gente tá falando aqui do cara pegado, né? Mas tem o cara também que é tranquilo. Eu tenho também cliente que tem mais de 20 milhões na conta e é super desapegado, é super tranquilo, ajuda os outros. Precisa aumentar o salário de empregado, aumenta. Que bom. Né? Você tem uma noção de uma outra história. Uma pessoa com mais de 50 milhões na conta, líquido, que estava reclamando para aumentar o salário da pessoa que trabalhava na casa dela há mais de 5 anos, cuidava das filhas dela, ou seja, né? Pessoa que está ali, que cuida bem dos filhos, não queria aumentar o salário em 200, 300 reais, pra você ter uma noção. Caramba. Eu lembro até que na época que eu fiz a conta, assim, cara, quanto que essa pessoa ganha por segundo só de rentabilidade, fora o trabalho dela, né? E você vê, assim, que é mesquinharia mesmo, né? É apego. É apego. Que triste. Pode chegar a ser uma doença, não? Eu acredito que sim, uma doença da alma, né? No caso. Avareza. Avareza, a doença da alma. É uma avareza. A pessoa precisa se confessar. É a doença da alma. Toda com vez. certeza. Porque a avareza não é só para quem é milionário, não. Não, Você às vezes é uma pessoa pobre não. que é avarenta. Aquela pessoa que não consegue abrir mão de nada, não consegue ceder nada, é incapaz de ajudar o morador, a pessoa que está em situação ali na rua, ou alguém, a vizinha está precisando de alguém, a pessoa não consegue. Então, a confissão, ela vai
ela vai te curando daquele pecado. Vai, porque vai te dando a graça, né? Não tem... Assim, o dinheiro, ele é um bem, né? Então, em si mesmo, ele não é nada. Ele não é bom nem mal. É verdade. A pessoa... E ele nem tem vontade, né? Ele não tem vontade. Então, assim, a pessoa pode ser pobre e apegada, né? E pode ser rica e desapegada. Inclusive, tem uma história que eu, inclusive, ouvi recentemente de um monge que veio depois de Santo Antão, que ele estava lá no deserto, enfim, praticava bastante penitência, oração, passava frio, calor. E aí Jesus apareceu para ele e mostrou o São Gregório Magno, né? Revelou que São Gregório Magno iria para o céu e mostrou o lugar onde São Gregório Magno ia ficar no céu, né? E aí depois de ouvir de Jesus de ver essa revelação que Jesus passou para ele ficou pensativo, assim, né? Ele não ficou feliz exatamente com ver o Papa no céu, o santo, num lugar alto do céu. E aí logo depois, Jesus conhece os corações, né, naturalmente, ele falou que ia revelar para ele onde ele ia ficar. E aí ele pensou assim, pô, que bom, né? Porque ele imagino que eu vou ficar num lugar também tão alto quanto ou maior. E aí Ficou Jesus... na rabeira. Hã? Ficou na rabeira. Na rabeira. Aí Jesus mostrou para ele um lugar mais baixo no céu, bem mais baixo, bem distante de São Gregório Magno. E aí ele falou assim, mas eu não entendo a sua justiça. São Gregório Magno viveu em Roma, né, com um banquete, com vestes de seda, recebendo reis. E eu tô aqui passando frio, penitência, e, enfim, orando. E aí Jesus falou para ele, meu filho, mas só que é o seguinte, para São Gregório Magno, ele queria mesmo estar no deserto. Mas eu escolhi ele para ser papa e ele disse sim. E aquilo ali para ele era uma penitência. Tá vivendo aquele tipo de vida de corte, né, parcialmente. E o problema é que você tem um gato. Aí ele falou, como assim um gato? Ele, você tá apegado a uma criatura. E o coração de São Gregório Magno era bem deserto, nesse sentido, né? Ele era desapegado de todas essas coisas que exteriormente eram boas e que, de certo fato, em certa medida, ele usufruía ali, né? Mas para ele aquilo era uma coisa difícil, né? Era uma penitência. E aí ele falou, você é apegado a esse gato você vai para cima, para baixo com ele, e você escolheu essa vida no deserto, mas para consolar um pouco mais seu coração, você escolheu se apegar a esse gato. E aí essa foi a história que foi que Jesus mostrou para ele. Então, assim, o gato é um bem criado, né? Então, você me lembrou uma história. Rapaz, eu tô lascado. Lascado. Você tem um gato, Bertado? Não, tenho ela. Tô lascado. Eu estou lascado. Você acabou de dizer que eu tô lá no térreo do céu. Mole, eu tô lascado. Me botou no nível do gato. Eu estou lascado. Você acabou de me botar no nível do gato. Não, senhora, eu botei no nível do apego. Ah, entendi. Eu botei no nível do amor. Não, mas é diferente. Não, mas por isso, eu não sou um gato, eu sou a sua mulher, nós somos um só... Muito obrigada, gato. Nós somos um só corpo, nós somos, né, uma só carne, então aí pode. Tô lascado. Aí pode. Sabe que essa sua história me lembrou foi da irmã Lúcia. A irmã Lúcia, ela estava limpando... Não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu gosto muito, falando da questão do apego. Uhum. Existe um livro dela muito bom chamado Um Caminho sob o Olhar de Maria. Ele nem não está aqui, não. Que depois que ela morreu, as irmãs de clausura lá com ela, do Carmelo, escreveram. Uhum. E ela limpando, porque ela fazia os trabalhos normais dentro do convento. Uhum. E aí, um dia a fossa estava entupida lá no banheiro, ela foi desentupir. Aí então pensar, irmã Lúcia, que vidente, foi desentupir. Ela limpava o chão, plantava, fazia tudo isso. Foi lá desentupir a fossa. O que ela achou ali dentro? Um terço, que caiu de algum visitante, alguém que foi, encontrou um terço na fossa, ou seja, misturado com toda a sujeira possível. Ela lavou, desinfetou e começou a rezar naquele terço, como que esse, e começou a ficar pegado. Por quê? Porque aquele terço estava na fossa. Então, assim, é como se todos os insultos ao Senhor e à Nossa Senhora, eu vou querer botar o maior amor possível. E aí, com o tempo, né, ela rezava só com aquele terço. Aí as pessoas iam lá no Carmelo, pedir oração, enfim, uma série de coisas. Elas ficavam atrás da grade. E teve uma pessoa que foi lá falar com ela, que pediu, me dá alguma coisa da senhora, alguma lembrança para eu levar e tudo. Na hora, veio no coração dela o terço, na cabeça, o terço. Ela disse que pegou assim nele, que eu acho que estava aqui no bolso, enfim, ela pegou nele e falou, não, esse aqui eu gosto muito. Eu encontrei na fossa, eu limpei, eu tenho todo carinho, amor do mundo para ele. Aí ela sentiu no coração, você não pode se apegar.
Aí ela falou que foi difícil, mas aí ela tirou o terço, entregou para aquela pessoa. Ela falou, eu precisei, mesmo sendo uma pessoa que não tem nada, dentro de um convento, eu precisei trabalhar o meu despojamento, o meu desapego, Sim. a palavra certa. É. Porque ela estava pegada a um terço. E ela não tinha mais nada. Só o hábito que ela Sim. vestia. Nada era dela ali dentro. Então, para você ver a importância realmente da gente não ficar apegado. Né? Seja o dinheiro, seja o gato, seja o que for. Seja a gata. Não, marido e mulher tá diferente desse nível. Não vale. Não bota no mesmo nível, não. Mas é isso, assim. Então, essa história é boa porque, bom, ele também não tinha nada, né? Sim. E aí você tem pessoas que podem ser, enfim, financeiramente, né, mais pobres mesmo e serem apegadas. E pode ter o pobre que é desapegado também, ajuda, vai lá e o pouco que tem dá, enfim. Eu acho que o contrário também é também uma doideira, né? O cara que dá tudo. Sim. Mas a gente conhece realmente muita gente. E daí não é só rico, não. Pobre, rico, mediano, sei lá o que for. Você quer ver uma coisa? Uma grande dificuldade hoje é o sustento das igrejas. É uma grande dificuldade. O meu pároco, quando eu era pequeno, quando eu era criança, quando eu era jovem, ele falava isso e eu não acreditava. E não acreditava mesmo. E eu te digo hoje que todas as igrejas católicas passam muita dificuldade financeira. E as pessoas acham que tem rios de dinheiro. Não tem, não sei nem de onde elas imaginam que esse rio de dinheiro venha. Porque esse rio de dinheiro vem, essa providência, do bolso dos fiéis. É verdade ou não é? Sim. É óbvio, né? Sim. Mas se hoje nós perguntarmos aos católicos quem dá o dízimo, conforme tem que dar, cara, você vai ter um índice aí de 0,0 sei lá quem. Essa é a verdade dos fatos. Sim. As pessoas podem até não gostar do que eu falo, mas é uma verdade. Sim. Porque elas acham que a moeda que elas colocam no ofertório é o dízimo delas. Daqui eu não estou para julgar a oferta de ninguém, mas não me parece, olhando para as realidades que nós conhecemos, que as igrejas estejam com tanto dinheiro assim, ou que as pessoas estejam pagando o dízimo conforme o costume. Sim. Eu tava... É engraçado, porque eu fui convidado para o podcast no momento que eu tenho estudado mais sobre isso, né? Sobre a questão... Porque assim, eu não sou convertido há muito tempo. Eu tava aqui... Quase comecei a contar essa história antes do... E a gente falou, não, conta ao vivo. Eu não sou convertido há muito tempo. Eu me converti, que eu me batizei foi 2022. Eu me converti ali de coração, vamos dizer assim, final de... Eu lembro que foi final de 21, dezembro de 21, eu lembro que eu tava lendo uma coisa ali, vendo o Padre Paulo Ricardo, enfim, estudando, e eu mandei mensagem para um amigo meu que tava me acompanhando nessa jornada, o Dr. Dario. Aí eu agradeci ele alguma coisa lá, eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro que foi o momento que eu, assim, aceitei a fé católica. E aí eu me batizei em 2022. Ah, você não era batizado? Quando pequenininho você não foi batizado? Não, eu fui batizado em igreja evangélica, minha família é evangélica, só que quem me acompanhou nesse processo foi o Padre Velho, Sim. que agora está em São Paulo, e ele pediu para me batizar de novo. Porque Ele tem de acompanhou lá. algumas Às denominações vezes, não são aceitas. às vezes é aceito, às vezes não é. A fórmula não é, enfim, tem uma série de coisas. E aí eu fui batizado adolescente e ele pediu para me batizar de novo e eu me batizei. Se eu não me engano, inclusive, ele me batizou sob condição, não é assim que chama? Quando Isso. Se você já tivesse sido batizado, aí tem essa sob condição, né? Não é um negócio desse? Isso. Enfim, aí... E então, assim, eu me considero assim, uma pessoa que, depois que eu descobri que eu conheci, né, a fé católica, enfim, através da vida de algumas pessoas, eu decidi que eu não queria ser uma pessoa rasa, né? Então, comecei a estudar, né? Como eu tô estudando, é um processo, né? Porque tem tanta coisa pra você estudar, conhecer, aprender. Sobre Mais de 2.000 anos de história? Né? Pois é, sobre a muita própria coisa. fé, enfim. E aí, recentemente, eu tenho me dedicado um pouquinho mais, recentemente mesmo, de 1 mês e meio pra cá, 2 meses, eu tenho estudado mais sobre essas questões do dinheiro, do uso do dinheiro, das encíclicas que falam sobre isso, né? Enfim, e tenho tomado muita pancada, tá, Bertaldo? Sendo bem sincero. Porque é um processo que você tem que fazer de desapego. E dos exames de consciência que você tem que fazer é isso aí, o quanto você está ajudando a igreja, né? O quanto você está ajudando a igreja sem aquele, como católico, né? Sem aquela mentalidade de tipo, como se você estivesse fazendo alguma coisa
por Quase você mesmo, quase um favor. pra Deus, né? Tô fazendo um favor pra Deus. Exatamente, um favor, sendo que é mais do que primeiro, é mais do que sua obrigação, é uma devolução daquilo que Deus mesmo está te dando, né? Porque, enfim, tudo que a gente tem de bom é Deus que está dando, né? Então, é um belo exame de consciência, isso aí que você falou, né? É claro, porque assim, a igreja não pode ser um local onde eu entro, eu uso, eu vou embora e eu não tenho nada a ver com isso. Como é que pode? Se até no seu condomínio você tem que pagar. Você vai ao shopping, você paga o estacionamento. Aí você vai à igreja, usa a água, usa a luz, usa os serviços todos, mas eu não tenho nada a ver com isso não. Eu deixo 50... Bati sem querer. Eu deixo 50, mas é que tivesse batido na cabeça. Não, eu fui pegar um negócio que eu torci meu pé. Aí eu falei, eu vou pegar um negócio pra botar meu pé em cima, entendeu? Pronto. Aí, agora que já fiz barulho, já fiz confusão, eu tava quietinha, mas desculpa. Não, então assim, realmente é algo muito preocupante. E é preocupante enquanto a gente vê que a expansão da fé católica também depende disso. Sim. Porque sem dinheiro você não faz nada, o dinheiro é só um meio. Sim. Mas você precisa desse meio. Quantas pessoas aqui não conhecendo histórias, ouvindo, não melhoram, já sendo católicos não melhoram e até se convertem. Nessa história de conversão eu tava falando, né? Um dos podcasts que foram importantes eu ouvi, eu não lembro se foi no processo ou um pouquinho depois, de cabeça assim, não me lembro, mas foi o podcast que eu vi aqui. Isso aqui custa dinheiro, né? Você ter aqui, bastante. Né? Um monte de equipamento, alcançar um monte de gente. E aí você pergunta quanto é que a gente ganha pra fazer aqui? Zero. É um apostolado. Zero. A gente faz isso porque a gente sabe que toca o coração das pessoas. Por isso que a gente fala, se inscreve. É a única coisa que a gente tá pedindo em troca. Já ajuda. Não, mas já a gente vai ter, se Deus quiser, patrocínio na mesa para poder continuar. Agora, exatamente. Você Agora a gente não consegue continuar. É. Você não consegue andar para frente. Sim. Como é que você... Porque tem equipe. Tem equipe. Não, isso aqui é um pessoa... pedacinho, né? Fora... Enfim, tem o pessoal do Switcher, tem uma galera aqui fora. Para dizer só câmera, do digital, entendeu? editor. Tem muita gente envolvida. Sim. Né? Então a gente faz uma novena. Mas ninguém sabe que um mês antes você está preparando a novena. Uhum. Né? É designer, é copy, é tudo. É muita coisa. social tráfego, media. É uma empresa, isso aqui é uma empresa. Exatamente. É tráfego, entendeu? Tem Então, tudo assim, isso e para tocar os corações. Sim. Né? Que é importante. Mas o cara que não sabe o que fazer, como é que ele começa? Qual é o primeiro passo? Boa, olha Contratei você como meu investidor, e aí? Antes dessa pergunta, antes de ele responder essa pergunta, no caso, só uma pessoa rica que vai conseguir investir, agora a pessoa não, é classe média alta, ela também seria bom ter um investidor. Boa pergunta. Eu vou responder elas em conjunto, né? Primeiro, tem uma narrativa hoje na internet muito forte do você é a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro, né? Não confie em ninguém, não confie em assessor, não confie em gerente, não confie em ninguém. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque a lógica é muito simples. Você é a melhor pessoa para cuidar da sua saúde, mas se você precisar de um ortopedista, você vai virar ortopedista para depois dar o diagnóstico para decidir o que vai fazer, né? Então, existe um pouco dessa narrativa, porque... Sim, na nossa profissão existem pessoas que são antiéticas e às vezes acabam indicando investimentos que não são muito bons para os clientes porque eles vão ganhar mais dinheiro, por exemplo, né? Isso aconteceu muito, hoje em dia isso diminuiu bastante, porque o próprio profissional já percebeu que quando ele tem essa cabeça de escolher os produtos, os investimentos, ou seja, o aconselhamento ali do que a pessoa vai fazer com o dinheiro, mais para beneficiar ele, sem olhar de fato para o cliente, ele não consegue crescer carteira, né, de investimentos. Mas... se dá bem naquele momento e depois lascou-se. Né? Exato. E aí, para responder a pergunta de será que é para todo mundo ter o assessor, como é que funciona isso? Eu vou te explicar um pouquinho de como é que funciona a remuneração do assessor. Por quê? Até um tempo atrás, a remuneração do assessor ela era só por produto. Como é que funciona assim? Basicamente, o assessor ele chegava, se você tinha um dinheiro para investir, você me contatava, eu ia lá fazer a primeira reunião, já vou explicar como é que é o processo, o que a gente olha, etc. Mas naquele momento eu falava assim, olha, você não precisa me pagar nada não, porque quem me paga é a corretora, né? Então, hoje existem várias corretoras, XP, BTG, enfim. As duas principais são XP e BTG, tá? E melhores para o cliente. E aí, você, dependendo de cada produto, você tem uma remuneração. Então, exemplo prático. Eu vou lá e decido que eu vou colocar 10 mil reais numa renda fixa que tá lá na plataforma, parece que tá escrito lá, que você vai ser remunerado em 12% ao ano, tá? Antes da corretora colocar aquela taxa lá, ela combinou com o banco parceiro uma taxa um pouco maior. E essa diferença de taxa, por exemplo, de 12 para 12,5, né? Essa diferença é a remuneração que ela faz em cima do dinheiro que está aplicado lá. E ela repassa isso com o escritório de investimento, né? Essa é a primeira forma de remuneração. A segunda forma de remuneração é a seguinte. Todos os fundos de investimento, que é uma categoria de investimento, eles cobram uma taxa de administração. E aí, para
pensa na corretora como se ela fosse um shopping financeiro. Então, hoje você quer comprar uma blusa. Tem várias marcas diferentes que você pode comprar, né? Sim. Então, hoje você quer entrar num tipo de produto de investimento. A corretora, ela é como se fosse o lugar que você chega e de lá você escolhe qual loja você vai, vamos dizer assim, né? Só que a loja seria o produto financeiro. Então, fundo de investimento, você tem uma vitrine ali com vários tipos de fundos para você aplicar. Conservadores, moderados, agressivos, atrelados ao mercado americano, europeu, Brasil, ações, renda fixa, enfim, tem uma série de coisas. Só que todo fundo para estar lá tem que dividir um pedaço da taxa de administração dele com a corretora. Então, por exemplo, os melhores fundos, geralmente, os mais moderados ali, agressivos, que tem mais oscilação, eles cobram 2% ao ano, na média, tá? 1,5%, 2%. Então, um pedaço disso ela divide com a corretora também, que é como se fosse a vitrine ali para você colocar o seu fundo lá. E aí, um pedaço disso ela divide com o escritório. Essa é a segunda forma de remuneração. E a terceira é quando você compra ou vende uma ação. Então, por exemplo, eu vou lá e falo, quando o cliente tem assessoria através da nossa mesa de renda variável, de ações, ele vai lá e compra 10 mil de Petrobras. Ele tem um custo, que pode variar, mas vamos supor que seja 0,5. Então, ele vai lá, toda vez que compra ou vende uma ação, ele tem um custo de R$50, né? Não precisa memorizar isso. Você junta essas três formas, isso aqui é uma remuneração que a gente chama por produto. Ou seja, dependendo do que o assessor faça, ele pode ter uma remuneração um pouco maior ou um pouco menor. E é uma receita em percentual que oscila. Oscila ali de 0,2% a 1%. Mas a remuneração sempre é a partir daquilo que ele consegue vender? Do que está investindo. Ou tem um salário fixo? Não. No caso aí depende, porque assim, lá no caso tem as assessores que são autônomos, né? Que só ganham a partir da carteira que tem de clientes, que é o meu caso, por exemplo, e tem os assessores que são contratados, que eles são contratados com salário fixo para poder fazer a assessoria dos clientes que são da empresa. No seu caso é como se fosse uma comissão. Aí existem esses dois modelos, né? Um é por produto, que é o que você está chamando de comissão, é isso aí mesmo, que pode variar. Varia por quê? Porque depende do que o cliente vai fazer. E o que o cliente vai fazer depende do que o assessor vai indicar. Então, historicamente, você já teve, sim, de vários casos, isso existe. Existe um percentual ali de assessores que, às vezes, ficam indicando os produtos que não seria o ideal, né, para o cliente para ganhar mais comissão. Só que o ser humano tem a anteninha da verdade, né? Então, geralmente, esse tipo de assessor, ele não consegue prosperar na carreira, vamos dizer assim. Não consegue crescer a carteira. Porque ele consegue um cliente, daqui a pouco sai. Que se dá bem ali. Exato. E fica uma carreira curta. Perfeito. Né? E existe uma outra modalidade de remuneração, que é como a gente trabalha lá no grupo, né? Que é a remuneração fixa. Então, a gente cobra um percentual fixo, né? Então, independente do que a gente escolha para o cliente de investimento, a gente vai ter a mesma remuneração, que é um percentual do que a gente está cuidando do patrimônio dele, e tudo que viria para mim de receita variável volta para a conta do cliente. Tá claro? Mais ou menos. Você ganha dinheiro como? No percentual fixo que eu cobro. No percentual fixo. Eu cobro um percentual fixo, por exemplo, 0,8% ao ano, né? E aí, tudo que viria para mim de receita, do que eu indico, do que eu aconselho... Como se fosse a comissão? Como se fosse a comissão, volta para o cliente. Então, esse é um modelo que, desde que começou, ele não existia, mas desde que ele começou na XP, no caso, né, que é a plataforma que eu trabalho, a gente implementou lá como modelo, né? Porque, claro, é um modelo que fica muito mais claro para o cliente o quanto que ele está remunerando o assessor. Você já tem uma sub-XP. Ou seja, porque você já faz na sua empresa o que eles fazem lá também, em tese. Não, porque como é que funciona o modelo de corretora hoje, aqui no Brasil, né? Que é a XP. No caso, a XP é a corretora. A XP cresceu muito no Brasil. Sim, ela comprou muitas corretoras também, né? Ela comprou algumas corretoras, não muitas, assim... Algumas, né? A Rico ela comprou, mas ela cresceu por conta do modelo. Ela importou um modelo lá de fora, americano, que é da Charles Schwab, que é onde, ao invés dela abrir um monte de agência, igual agência própria, né? Ter custo, enfim, gerenciamento, etc. Ela terceirizou o serviço para escritórios independentes, que é o nosso caso. O Grupo Arcana é um escritório independente que é vinculado à plataforma da XP e o objetivo dela foi ganhar capilaridade no Brasil para chegar ao cliente final, porque tinha muita gente precisando de ajuda, né? O serviço bancário, ele é muito pior do que o da assessoria, né? Dependendo da assessoria que a pessoa muito pior. Muito pior. O gerente, ele tem ali... Não é todo gerente que é antiético, mas assim, financeiramente, os incentivos, eles não são os melhores, porque ele tem as metas para bater. Se ele não bater a meta, ele não ganha bônus. Se ele não bater a meta, ele pode ser demitido. E as metas que o banco coloca nem sempre é aquilo que é o ideal para o cliente. Né? Então existe um problema ali de alinhamento de interesse mesmo, financeiro até, do próprio modelo. Então a XP ela terceirizou esse serviço de abertura de agências, vamos chamar assim,
E eu abri um escritório em 2015, eu tinha 22 anos, final de 2015. Novo, né? Eu era bem novo. Pra abrir um escritório já, Pois já é. montado. Pois é. E aí a gente foi... eu fui criando equipe, E em que enfim. ano começou a XP? A XP começou em 2001 como assessoria de investimento, igual Sim. o que a gente faz hoje. Eu vi uma entrevista, acho que foi ontem do Benchimol, dele falando que começou, acho que no Rio Grande do Sul. Isso, começou lá. Começou lá. Né? E depois foi que migrou Foi para... no Sul, exato. O nome da profissão é agente autônomo de investimento, hoje em dia é conhecido como assessoria. Então eles eram um grupo de assessoria igual o nosso é hoje. Aí eles chegaram num patamar, eles tentaram virar sócios da corretora na época, como se eu estivesse tentando virar sócio da XP, porque eu tinha uma performance muito boa, contribuía muito para a empresa. A corretora não quis, eles falaram, tá bom, então eu vou montar a minha. Eles abriram uma corretora, compraram Ele uma contou também que ele comprou uma e que de quem ele comprou deixou o dinheiro na própria corretora como, enfim, até mesmo um negócio como um investidor, né? Eu vi o podcast todo, eu gostei muito. E aí ele foi e desenvolveu esse modelo, porque antigamente, quando se falava de investimento fora de banco, isso é legal, assim, de cultura, né, de investimento. A pessoa só pensava em investir fora de banco quando era o quê? Ação. Quando era comprar, vender ação, coisa de risco. E hoje em dia não. Hoje em dia as plataformas, né, elas são um grande shopping financeiro. Então você tem desde investimentos mais conservadores, que não tem muita oscilação, que não tem muito risco, até investimentos que têm sim mais oscilação e tem mais risco nesse sentido de poder perder dinheiro, né? Poder oscilar mais ou menos. Cripto, como é que é? Mas aí, rapidinho, só para eu entender se uma pessoa que tem mais ou menos dinheiro... A pessoa não tem 1 milhão, a pessoa tem, sabe, 20 mil. Tem 1 milhinho. Por que eu expliquei essa história da remuneração? Porque a remuneração do assessor hoje, ela é um percentual do patrimônio na prática, né? Independente se é por comissionamento ou se é a fixo, né? Que foi o que eu expliquei. Então imagina, por exemplo, uma pessoa com 10 mil reais para investir. Vou fazer a conta aqui para você, ó. Se uma pessoa está investindo 10 mil reais e aí ela tem uma remuneração o assessor tem de 0,8, ele ganha 80 reais ao ano. E aí você bota aqui o imposto do nosso mercado, mais a divisão que o assessor faz com o escritório, que o escritório dá todo suporte, treinamento e ajuda para esse assessor crescer. Então ele ganharia 32 reais ao ano, seria 2,60 ao mês. Então respondendo a sua pergunta, todo mundo vai conseguir ter um assessor? Sim e não. Por quê? O que os escritórios fazem hoje? No caso da Arcane, que é um escritório, eu não coloquei valor mínimo. A gente tem um valor mínimo de 50 mil reais para ter assessoria. Tá? Porque imagina, como então alguém que já tem 50 mil 50 mil já consegue ter porque assessoria lá. Porque senão não tem como pagar o cara que faz. É um modelo que não se paga. Não se Você paga. não tem. E aí o serviço vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Então, pro público que... Entendeu ou não? Entendi. Entendeu? Claro. Por isso que eu... Por esses 32 centavos. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo prático que muita gente está assistindo pode estar passando por isso. A pessoa pegou, vendeu o apartamento, a casa dela. E aí pegou aquele dinheiro que, sei lá, não sei, 500 mil reais. 500 mil reais. Eu tô inventando aqui, né? Sim. 500 mil reais. Falou assim, caramba, eu quero comprar outra casa. Mas ainda não apareceu outra casa que eu quero. O que eu faço com esse dinheiro? Eu vou botar na poupança? A pessoa fica sem saber o que fazer com aquele dinheiro até aparecer a próxima casa que ela quer e poder comprar. Nesse caso, assim, é uma boa pessoa procurar um investimento? É isso aí, porque aí entra a parte de não só ajudar com a parte de alocação, que é onde colocar o dinheiro, mas sim de planejamento financeiro. Então, você me falou, a pessoa quer comprar um imóvel. Ela ainda não achou o imóvel, mas ela pretende comprar. Ela não tem aquela grana ali. Tem aquela grana ali. Se ela perder aquele dinheiro, vai morar onde agora? Pois né? Então o que eu indicaria para essa pessoa, por exemplo, esse caso prático? O processo comercial, a gente primeiro conhece a pessoa, entende a vida dela, entende toda a dinâmica familiar, fluxo, de onde veio esse dinheiro, se ela consegue guardar por mês ou não, se é todo o dinheiro dela, ela precisa viver da renda ou não, enfim. Nesse exemplo que você deu, por exemplo, existem outras coisas que a pessoa pode fazer para não utilizar todo o recurso que ela tem para dar na casa. Então, vamos lá. Vamos supor que ela queira comprar outra casa por 500 mil, né? O mesmo valor, todo o valor que ela tem. Ela pode deixar esse valor investido, tem que ser com liquidez diária, ou seja, disponível para você poder resgatar a qualquer momento. E não tem muito o que inventar, tá? É CDB do banco, 100% do CDI. CDI hoje falando uma linguagem simples, é a taxa dos investimentos conservadores, né? Hoje em dia está alta, está rendendo 1% ao mês. E o objetivo não é render muito, é só não ficar parado o dinheiro. Então ela tem 2 opções, 3, né? Ela pode resgatar esse dinheiro e comprar o imóvel quando ela achar o imóvel. Enquanto ela não acha o imóvel, ela deixa lá aplicado. Hoje, por exemplo, se ela não deixa aplicado, e é comum você ter pessoas que deixam o dinheiro parado em conta, Isso. tá? Ela está deixando de ganhar 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês de bobeira. De bobeira.
Isso no caso se fosse 500 mil. 1 milhão, então, Mais vai ainda, aumentando. exatamente. 10 mil. Né? Isso para liquidez diária, porque às vezes você consegue até retornos maiores. Mas aí o que a pessoa pode fazer? Existem outras ferramentas que ela pode... Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui do consórcio, que ela consegue, na média, isso oscila, tá? Eu vou fazer uma simplificação aqui da coisa, mas ela consegue, às vezes, com 35%, 30% desse valor, então com 150 mil, ela consegue liberar, bota 200 mil. Com 200 mil, ela consegue liberar para ela, através de carta de consórcio, 500 mil para ela comprar o imóvel. É uma forma de financiamento, para ficar numa linguagem simples, né? Então, ela pode deixar 300 mil investido, utilizar aqueles 200 e comprar o imóvel com o dinheiro da carta de crédito do consórcio. Isso aqui, por exemplo, que eu acabei de explicar, é uma operação. Estou explicando de maneira simples e rápida, né? Sim, não, claro. Mas é uma operação financeira. E aí ela vai pagando a mensalidade Ela do vai pagando a consórcio, mensalidade. com que rende daqui também, é isso? Com que rende daqui também e com a própria renda dela, né? E qual é a questão? Mas vale a pena pegar dinheiro emprestado, né? Ou seja, no caso do consórcio, aí esse é o caso que tem que analisar caso a caso. Para uma compra imobiliária hoje, certamente. Exato. Porque... Que vai ter 2%, sei lá, 3%, acho que ao ano, não sei, acho que não 8% ao ano, né? O crédito imobiliário. Do consórcio, Não, o imobiliário está 11 ao mês. Quando você faz essa operação que eu expliquei, ela é uma operação estruturada. Não é, me dá 200 que toma aqui 500. Não é assim, né? É um processo, leva ali de 4 a 6 meses, enfim. E tem algumas variações dependendo do mercado. Mas supondo que isso aconteça, na média, a gente consegue fazer essa operação com um custo para o cliente de 5% a 8,5% ao ano. Então, né? Depende da velocidade que ele precisa. Agora, quanto é que está o financiamento imobiliário ao mês? 14. Ontem eu fiz para um cliente. Nossa, dá muito alto, né? A gente faz também financiamento imobiliário. Quando o cliente quer fazer de hoje para amanhã a compra do imóvel. Eu estou falando isso para você, não é porque eu sou um expert na matéria, não, porque eu estou fazendo exatamente isso agora. Está analisando? Não, eu já botei lá, estamos caminhando para a carta de consórcio, porque é 8% ao ano e outra 14% ao mês. Pronto. Aí, qual que é a pegadinha nesse ramo do consórcio que eu vejo o pessoal falando na internet? Né? Vem aqui, você dá 50% do valor, né? Então, para liberar 1 milhão, por exemplo, você dá 500 mil, aí você pega 1 milhão, com 1 milhão você compra imóvel, o próprio valor da renda do imóvel você paga a carta. Isso não é tão simples. Por quê? No momento que a gente está, como o financiamento está muito caro, o financiamento imobiliário, muitas pessoas migraram para consórcio como uma alternativa e aumenta a concorrência para liberar aquele valor, que é o que eu estou chamando de liberar essa diferença. Então, às vezes, com 50% você libera a carta, não está tão simples assim agora. Ou por sorteio, né? Por sorteio não vale a pena, porque a probabilidade é muito baixa. Então, a gente só indica para o cliente fazer quando ele tem o recurso para contemplar rápido, né? Para liberar esse valor para ele razoavelmente rápido. Agora, tem momentos que com 40%, 50% do valor você consegue liberar, que foi o exemplo que eu dei, e tem momentos que a coisa fica mais concorrida, então você encarece um pouco esse... Mas se você fizer uma conta final de 5% a 8% ao ano e meter 14% ao ano... É uma diferença absurda. E faz a conta, passa a régua lá embaixo e vê a conta, absurda. O preço de um e o preço de outro. É uma diferença Porque na verdade absurda. você não está comprando o imóvel, você está comprando o dinheiro. Alô, né? Então, isso aí. Você está comprando o dinheiro, o imóvel está alugando o dinheiro. Você está alugando o dinheiro de alguém e ou você está pagando de um jeito ou você vai pagar de outro. Pronto, o bem já está pago. Alguém foi lá e botou o bem no teu nome, ainda que com todas as garantias, isso e aquilo. É isso aí. Isso é um conceito legal, por exemplo, para o público aprender assim no sentido de consciência, né? Às vezes as pessoas não ligam para aquele dinheiro do cheque especial, do juros de cartão de crédito, que é um absurdo. Por exemplo, a gente está falando aqui 8% Eu detesto o cartão de crédito. Eu detesto. Cara, vou te fazer. Eu detesto o cartão de crédito. Eu amo cartão de crédito. Eu não tenho. Eu só tenho cartão de débito e tá ótimo. Não detesto cartão de crédito. Para muitas pessoas o cartão de crédito vai ser um problema e para outras pessoas vai ser bom. Porque, Pra mim não é problema nenhum. Eu fico aflita, eu tenho que ficar pagando não sei quanto tempo depois. Não, tenho, comprei, não tenho, tchau. O problema é quando a pessoa começa a parcelar e perde o controle. Então, isso daí vira uma bola de neve. Isso eu nunca faço. Eu compro sabendo que daqui a 30 dias eu tenho que pagar. Acabou. Eu, na minha dinâmica lá financeira com a minha esposa, eu falo com ela a mesma coisa. Só compra à vista. Nunca parcelo. Se for uma coisa muito alta, assim, aí pergunta e tal, mas princípio... um negócio estratosférico em 2, 3 vezes no máximo. Eu vejo tem gente que vai comprar um sapato e divide em 10 vezes. Aí vai no cabeleireiro 10 vezes. Aí vai não sei o quê. Quando vai juntando o sapato, cabeleireiro, a blusa, ou não sei, o sorvete, ou não sei o quê. Uma explicação que eu ouvi já mais de uma vez, e acho que a pessoa nunca parou para poder pensar. A pessoa diz assim, não, quando eu divido, eu aumento
o limite do meu cartão. E eu escuto muita Ela gente não falar isso. sabe que come no mês seguinte, que está bloqueado Sim. o pedaço que ela já comeu. É. Entendeu? O valor inteiro, inclusive. Então, bobagem. É. Mas enfim. E as pessoas se enrolam. Porque é o seguinte, a pessoa... Imagina, até psicologicamente, quando você tem que tirar a carteira, tirar o dinheiro do bolso, é diferente de você... Aqui, ó. Celular... Tit. A pessoa nem sente. Então, as pessoas que não são... Que têm, né, um problema de temperança, enfim, do uso correto dos bens e de prudência, elas podem se enrolar nesse processo do cartão de Se crédito. empolga, né? Né? Ou pode ser bom também, porque o cartão de crédito, ele te dá pontos, enfim, e ponto é dinheiro na prática, né? Mas, cara, não é não. É dinheiro, porque se você... Imagina, a cada 100 mil reais que eu gasto no cartão de crédito, 10 mil reais que eu gasto no cartão de crédito, eu tenho benefícios que eu posso usar para viajar, eu deixo de comprar uma passagem Quer que eu te e diga viajo. uma coisa? Há muita Eu gente só- tá assistindo. Eu vou dizer para você E a gente uma experiência própria. ajudar aí, É. porque Uma é difícil. experiência, Fala. mas É. uma experiência própria. Aonde eu consigo... Eu já tive, sei lá, 200 mil, 300 mil, 400 mil milhas. Aham. Pontos no cartão de crédito. Tá bom. Lindo. Ficou economizando ali anos e tal, nunca pegou. Aham. Tá muito bem. Quando você quer comprar a passagem naquele dia, ali, próximo, de uma tal classe no avião, para ir para um tal lugar, nunca tem. Não, realmente, é bem mais caro ou Nunca não tem. tem. É. Nunca tem. Não, é pra Aí, viagem. pra que a gente Não, sempre mas- usa aqui? Né? Ele vai defender agora. Eu pego os meus pontos. Tem que trazer um convidado daqui a 3 meses. Pô, tem lá ponto, tem milha minha? Compra a passagem do convidado. Compra não sei o que lá. Não, não mas sei o quê. geralmente com um mês e meio, Não dá. assim, raramente não Amigo, tem. eu vou te falar. Mas é o teu caso específico, As minhas Bertaldo. últimas 10. Você eu fui conseguiu? lá. Você consegue comprar? Não, com muita frequência, você vê. Ele consegue comprar, porque você não com consegue. Vai ter que fazer um agora curso com ele. mesmo, faltando um mês, vai ter um evento lá no Uruguai, minha esposa vai comigo, eu comprei em milhas, por exemplo. Olha só, Pra mim nunca Mas No deu. com teu quanto tempo caso- de antecedência você precisa comprar? nesse caso foi um mês e meio. Mas com um mês eu compro, 4 semanas eu compro, 3 semanas. Assim, depende do lugar que você vai e está muito em cima e da classe, mas com bastante frequência tem. É mais difícil você não ter do que... É mais difícil você não ter do que você ter. É bem comum ter, né? Você poder usar para viajar, tanto o Brasil quanto o exterior. Então, não sei exatamente qual foi o seu caso, mas... Assim, Minhas experiências é bem com milha tranquilo. pra, Toda vez ele reclama do pra raio da viajar, eu vou lá e compro minha passagem, acabou, não enche minha De onde paciência. são os seus pontos? Mas- De qual milha? São da Livelo, eu acho, do da Bradesco. Livelo? É, a Livelo é bom. Eu Bom, tenho então- horror. Bom, confesso que eu Publicamente não sei. digo isso. Mas assim, na prática, vamos supor que a pessoa consiga Não usar. consigo o hotel que Vamos eu supor quero. uma pessoa que não é igual o Bertaldo. É. Pô, se você vai gastar, sei lá, 5 mil reais no débito, né, e não vai ter benefício nenhum, ou se a pessoa tem um certo controle para gastar no cartão de crédito, pode usar no crédito e ganhar milha, pô, com o tempo é o mesmo dinheiro que você vai sair da sua conta. Só que um vai sair X dias, né, um tempo depois, e o Tudo outro bem, sai é o que eu já te imediatamente. falei. A milha tem que trazer convidado, a gente usa na É. milha. Então. Pra mim, eu fico aflito, não dá, eu quero ir, não dá. Que aí na volta não tem. Ih, Deus me livre, não quero É. isso não. Eu já tô Mas na velho pra prática isso. é meu dinheiro. cara. Mas na prática, milha é dinheiro nesse sentido. Como é que a pessoa que tá, as pessoas estão acompanhando, que não sabem, como é que elas fazem para resgatar essas milhas? É uma coisa muito complicada? Não é muito complicado, não. Na verdade, quando você tem um cartão de crédito, aí cada banco tem um modelo, né? Então tem banco que dá 2 milhas para cada dólar gasto, 1 milha para. Aí tem os benefícios lá de cada banco. Mas quando você vai usando, você vai acumulando a milha no banco, no programa do banco, né? Então, por exemplo, Livelo é do Bradesco, né? Isso. E aí você passa do programa do banco para a companhia aérea que você quer usar. Então, vou transferir da Livelo para Smiles, para usar na Gol. Vou transferir da Livelo para o Tudo Azul. E aí no aplicativo hoje você consegue, entra lá e tem lá a transferência e tudo mais. Inclusive, um benefício, né? Eu não acompanho muito isso, mas quem acompanha ali mais de perto, às vezes até um complemento de renda mesmo, a pessoa consegue transferir para a companhia aérea com bônus. Então, por exemplo, eu tenho 10 mil pontos lá para transferir. E aí eu consigo, às vezes tem as promoções, você recebe no seu e-mail, quando você está cadastrado, e aí você consegue transferir para a companhia aérea com 70% de bônus. Então, você transfere ali 17 mil pontos, ao invés de 10, que é o que você tinha. Então, tem essa jogada aí. Eu tenho um amigo que é especialista nessa área. Meu sócio, inclusive, entende tudo disso, o Vinícius, meu sócio. Mas, assim, na prática A gente não entende nada disso. É uma ferramenta financeira, assim. Dá pra você economizar um pouco ali, quem faz viagem de tempos em tempos. Eu mesmo só compro passagem para São Paulo a maior parte das vezes com milha. A maior parte das vezes com milha. Então, ali para São Paulo, quando você compra com antecedência, é de 10 a 15 mil milhas. Não, isso aí tudo dá, cara. As minhas viagens aqui nunca dá.
Cara, azarado, azarado. É azarado. Eu vou e compro. Não, mas então vamos aí, depois você compra, você consegue fazer um upgrade. Eu nunca fiz um upgrade com milha na minha vida. Então, eu... Tem gente que é mais antenada nesse negócio, né? Tem gente que é super antenada. Eu não sou muito tem desse, gente não. que dá aula disso. Olha, compra de madrugada, na hora Isso virou tal. um mercado, isso de não virou sei o quê. mercado. Não dá. Eu tenho um amigo cara, meu que trabalha dá. com lançamento que ele faz milhões vendendo curso disso. Sério? Sério. De como fazer com milha? Sim. Milhões, Nossa. milhões. É, porque eu mesmo não tenho ideia. Mas como ele é que conseguiu alguma vez embarcar? Ah, com bastante. é. Ele mesmo vai viajar agora pro Uruguai, né? Sei lá pra onde? Com bastante frequência. Dá pra fazer. Tem que Normal, aprender Beto. como. Tem que Você aprender, não tá sabendo. tem que aprender. Tem que Olha comprar o só, curso do amigo eu aí. eu tenho milha de sobra. Você pode aprender. Eu vou aprender. Problema eu vou zero. aprender. Não dependa de Não deve mim. ser um negócio muito difícil. Cara, não é... Assim, o que eu faço hoje? Vai O perigo é eu querer viajar muito. aí, ó. Olha o olhar Aí dele. é o perigo, aí é o perigo. Pode viajar. O meu problema é esse. Vou aprender pra viajar muito. Gostei dessa ideia. Eu tenho... Minha época de mochileiro passou. Hoje eu falo assim, tem um amigo meu que ele acompanha muito. Eu falo, quando tiver alguma coisa, me avisa aí. Né? Então, quando tem negócio de bônus pra transferir e tal, ele vai e me avisa. Minha esposa também, às vezes, dá uma olhadinha lá e aí a gente transfere. Tem tipo o quê? Um aplicativo? Não, no e-mail. Quando você tá cadastrado no programa... vai começar a ver milha direto. Quando você tá cadastrado no programa de milhas, você recebe os e-mails. Transfira até o dia tal com bônus. Vou me cadastrar. É porque eu não fico olhando e-mail, eu não fico olhando isso também, essas promoções e tal. Aí quando tem, esse meu amigo me avisa. E aí a gente vai e transfere. Por exemplo, esse meu amigo que trabalha ensinando as pessoas a utilizar as milhas, ele tem um grupo de alerta lá. Então eu acho que acho que a legal. Emily, minha esposa, tá nesse grupo de alerta e quando surge lá, Aí ela a pessoa fica Aí lá. manda mensagem dizendo, olha, vai ter bônus tá tendo lá. uma promoção. Ah, que e tal, legal. né? Bem legal. O cara é inteligente, gostei disso. E aí é um benefício. Mas o que a gente tá falando antes mesmo? Do financiamento? Então, assim, Kenny, perguntando se a pessoa que não tem tanto, não tem milhões, se ela pode... Boa. Aí, quando a pessoa Ser um tá com assim, investidor. eu decidi que eu preciso me organizar melhor financeiramente, quero, enfim, guardar dinheiro pra me mudar, comprar um carro, enfim, seja lá o que for. Como é que é, geralmente? Às vezes as pessoas, elas perdem muito tempo, e isso é um erro, na minha opinião, querendo analisar, qual que é o melhor tipo de investimento, aí começa a estudar e tal, blá, blá. Aí o tempo que ela investe pra entender um pouco melhor, vai melhorar, vamos lá, para guardar R$5.000, tá? Vai melhorar 5% do CDI. Isso na prática, hoje, em dinheiro, com o CDI a 14,75, vai melhorar a rentabilidade dela 0,73 para guardar os R$5.000 dela, tá? E isso em dinheiro deu o quê? Isso em dinheiro vai dar, na prática aqui, em cima de R$5.000, R$36 no ano. Nossa. É o que vai render a mais. Nossa. Por que eu tô falando isso? Quando a pessoa vai começar a guardar dinheiro... Aí tem inflação que come tudo, né? Pois é. É muito melhor ela guardar de maneira simples, ou seja, cara, quer guardar o dinheiro só para ele não ficar parado na poupança ali, na conta corrente? CDB do banco 100% do CDI, essa é a dica. Liquidez diária é o valor que fica livre. Por quê? Ela vai juntando. Até porque ela precisa primeiro formar a reserva dela, que é a famosa reserva de emergência, né? Então, se acontecer alguma coisa, perdeu o emprego, alguma fatalidade, ela precisa daquele recurso, ela tem ali a reserva. Então, ela vai ter... Uma pessoa, quando ela começa a guardar dinheiro, quando não é uma pessoa que consegue guardar muito, né? 30, 40 mil reais por mês, por exemplo, a pessoa vai guardar R$500, R$1.000. Quando eu digo muito, é no relativo, né? Porque para ela, aquilo ali pode ser muito. Mas é muito melhor ela começar a guardar, não inventar moda e deixar aquele valor disponível. Por quê? Precisou para alguma coisa? É muito melhor ela se preocupar em adquirir virtudes técnicas para trabalhar melhor, ganhar mais dinheiro, servir mais as pessoas, né? E melhorar a renda. Vocês fazem isso o tempo todo, sabe o que é assim? Agora eu vou ficar lá estudando, vou aqui, vou ali, vou aqui, não... E essa diferença de você fazer o que é melhor, ela tem mais diferença prática, né? Ou seja, rentabiliza muito mais quando é um volume um pouquinho maior, né? Então, eu sempre falo isso assim, cara, você quer começar a guardar dinheiro? Não inventa moda. Guarda lá no CDB do banco tradicional, 100% do CDI, né? Vai render, não vai ficar parado. Qualquer aplicativo hoje de banco você entra, tem lá investimento, liquidez diária, aí vai estar lá CDB e a taxa, que é isso que eu estou falando aqui, 100% do CDI. É a caixinha da reserva. Quando ela chegar num volume maior, 20, 30, aí pode ser que ela procure uma assessoria, enfim. Tem outras assessorias que atendem até com menos. A gente faz a partir de 50 por isso, porque geralmente quando a pessoa está começando a guardar, ela ainda precisa juntar um valor que geralmente é próximo dos 50, para depois falar de investimento para longo prazo, para médio e longo prazo. Primeiro é aquela caixinha ali da reserva, entendeu? Entendi.
Então, geralmente eu indico Mas isso. hoje você é associado à XP e tem quantos colaboradores contigo? Boa, hoje lá tem 53 pessoas, assessores comerciais são 30 mais ou menos, e a gente tá com 1,5 bi lá assessorado. Eu comecei lá no final de 2015, né? Então, qual é a história? Eu comecei assessorando uma carteira já de 20 milhões, que na época era uma carteira média para a nossa profissão, era uma carteira pequena para média. E em 1 ano e 2 meses ela foi para 80 milhões, que é bastante coisa na época. Hoje em dia é uma carteira média, 80 é uma carteira média, mas naquela época era uma carteira bem grande. E basicamente foram os clientes indicando, gostando do trabalho, enfim. E aí eu fiz uma junção com outro escritório. Era um escritório que era mais especializado na parte de ações, né, que é do meu sócio até hoje, que é o do Marcelo Nadal. A gente juntou, virou um escritório de 100 milhões. Isso foi início de 2017. E aí a gente começou a estruturar ali processos, trazer time, trazer outros assessores, formar pessoas para montar uma equipe de fato. E aí a gente foi crescendo ali, uma média 40% ao ano. Hoje a gente está com 1,5 bi assessorado e com vários tipos de serviço. Porque naquela época era isso. Assessor era o quê? Tirar dinheiro do banco, do grande banco, né? E investir. Agora não. Agora o assessor, ele é a pessoa que cuida do patrimônio. Ele tem que saber falar de várias coisas, não só de onde investir. Né? Então vamos voltar para cripto? Vamos lá, Bitcoin. Bitcoin é bom, Bitcoin não é? é bom? É bom ou não é? Tem, aqui tem um defensor de Bitcoin. Nós temos aqui quase o rei do Bitcoin, o quase. faraó. O faraó do Bitcoin. Olha só. Eu já fui muito pró, já fui muito contra. Hoje eu não sou nem pró nem contra. O que acontece? Por quê, hein? Tá moderado Por quê? agora. Olha só, o Bitcoin, ele... Agora que eu ia comprar, pô? Agora quer botar tudo, né? Agora Tem gente que vende coisa, bota tudo. E muita gente ganhou dinheiro nesse mercado, tá? E muita gente perdeu também. Só que a gente conhece lá na internet quem ganhou, né? É verdade. O cara que perdeu, ele não vai lá na internet e fala, olha, eu perdi meu dinheiro todo, façam que nem eu. Só o cara que ganhou. Mas o Bitcoin é o seguinte, ele como um pedaço da carteira de investimentos, ele já se comprovou como um ativo que agrega, que é descorrelacionado, ou seja, ele pode ajudar quando outra parte da sua carteira de investimentos for mal, pode ser que ele contribua positivamente. Né? Então ele é descorrelacionado da renda fixa, até mesmo do ouro, das ações. É então, descorrelacionado de tudo. Exato. Então, do ponto de vista de alocação, ele agrega. Qual que é a questão? É que hoje os defensores do Bitcoin, e aí vou deixar bem claro, eu não sou um puta especialista aqui em Bitcoin, mas eu ouço vários grandes especialistas. E uma das coisas que eu mais faço é ficar contrastando hipóteses dos grandes que entendem, né? E eu conheci tem um rapaz, eu esqueci o nome dele, o segundo nome dele é Avelino, que participa de vários podcasts, e ele já foi dono de corretora de cripto. E os bitcoiners, eles falam muito dessa questão do Bitcoin, não poder mudar, ninguém poder mexer, e etc., não poder ser hackeado, e ele falou que não é bem assim. Ele falou que existe a probabilidade, se todo mundo concordar com a mudança ali do que vai acontecer na programação do sistema, você consegue mudar, e já aconteceu na história. Então, não é tão seguro quanto as pessoas falam nesse sentido. Consegue mudar o quê? Agora eu não entendi. Mudar a parte de códigos, que é o que deixa o Bitcoin como sendo alguma coisa segura, entendeu? Que falam que é imutável, que ninguém consegue hackear, ninguém consegue mexer. Ele falou que não é bem assim. Bom, na internet tudo pode ser feito ali, né? Pois é, assim... No mundo virtual não tem toda essa ativo... Em tese pode se mexer. Mas para que essa tese vire uma verdade, você precisa reunir quase todos os computadores do mundo. Mas ele falou que não tinha a ver só com o computador, mas tinha a ver também com os detentores. Porque, em última análise, fala-se que ninguém tem acesso. Alguém tem. É uma narrativa, não sei. Eu não sei, eu realmente não sei. Alguém criou, né? Alguém criou. Então, mas o cara que criou sumiu. Lá. E aí, como é que é? Por crença, ele quis deixar como tá para não mexer nunca e ninguém ter como alcançar. Tá, mas ele tá vivo, não tá? Ele pode mexer, se ele der a louca nele, não pode? Eu não sei, entendeu? Não, então, é uma grande incógnita, Bitcoin. Você falou de uma moeda virtual são que você não 21 sabe milhões nada. de Bitcoins. Não é isso? Inclusive, esse Avelino, ele explicou que ela tem uma limitação, né, de produção. Ela só pode ser produzida até um volume. 21 milhões. Ele estava falando, repito, gente, eu não sou especialista em Bitcoin, tá? Mas ele estava falando, ele é especialista, que até essa questão do quanto você pode minerar pode ser mutável. Eu não lembro quais são o que ele explicou ali de lógica. Disso, vamos imaginar que
o papel moeda pode se queimar, que a moeda a gente pode derreter e que a criptomoeda a gente pode pegar e explodir o token. Tá bom. Mas enquanto investimento, que saiu... Eu tenho uma grande tristeza de quando o Bitcoin custava 1 centavo e eu não sabia, ter comprado 1 milhão de Bitcoins. Porra, mas aí todo mundo, né? Mas o Bertaldo, 10 mil reais. mas todo isso mundo. é o que a gente brinca lá no escritório, assim, se eu tivesse, eu tinha. É. Se eu tivesse comprado, aí a pessoa... Eu vou anotar essa aí a frase. pessoa compra, aí o cara comprou R$1, ele vendeu a $10 mil. Aí se eu não tivesse vendido e tivesse segurado mais... Tá, mas tá cento e tantos mil dólares. Sim, sim. Aí agora... Diz que até 2030 tá $1 milhão um. Dizem. Só que aí pode ser que ele caia para $20 mil antes disso. E aí tem um outro fator que é quem que tá comprando agora $100 mil que vai aguentar ver o patrimônio derreter 80% se isso acontecer. Não tô dizendo que vai voltar a 20 Mas e depois olha não só, possa a sair a ação 1. pode derreter. A Petrobras teve um prejuízo bilionário na Lava Jato. E por ali vai. Isso daí tudo faz parte do mercado que você tá. Sim. Mas olha só, a gente não tá contra, não. Eu tô É. falando a mesma coisa que tu. Só que qual que é o problema? Por experiência prática. O investidor normal, o cara que não é profissional nessa área, ele não vai aguentar quando cair 30%. Na prática, eu já vi isso várias vezes. Você vai lá, olha só, você vai lá e explica pro cara, carteira conservadora, moderada, mostra, dá exemplo. Blá, blá. Não, todo mundo se diz conservador, o brasileiro. Sou conservador. Aí quando você mostra pra ele as possibilidades de se ganhar mais, tendo uma carteira moderada, ele vira moderado na hora. Opa, eu quero esse, eu vou ganhar mais dinheiro. Isso é um processo, né? Você explica na reunião, explica os riscos, Só que na hora como que é cai... que é. Olha, pode ser que tenha anos que fique abaixo da renda fixa, que renda menos do que o tal do CDI, pá. Enfim, passa tipo 2 anos poker, rentabilizando a pessoa abaixo do CDI. Não é rentabilizando negativo, não. O conservador ganhou 12 e ele ganhou 8. Ganhou 7. Aí ele já quer mudar, né? Pô, mas vamos ver, vamos esperar, tá bom? 2 anos. Ah, vamos ver, vamos esperar. 3 anos. Ah, não aguento isso não, vamos deixar conservador mesmo. É assim, cara. Então, qual que é o problema hoje? Comportamental. Eu tô batendo na parte comportamental. O brasileiro que vai para esse mundo do Bitcoin, porque eu vi o cara falando na internet que ganhou que vai chegar a $1 milhão, ele não é prudente. Então, às vezes, o cara tem lá 10 mil, ele pega os 10 mil e bota. Eu conheci pessoas que venderam suas coisas para botar em Bitcoin. E aí, eu não tô dizendo que não vai Mas nem que vai. até hoje não estão arrependidas, né? Não, vários se arrependeram. Por quê? Por quê? Porque vários podem ter comprado a $50 mil, $70 mil, e quando foi para 20, o cara não aguentou. E aí ele saiu da posição. Mas agora tá super valorizado. Sim, mas ele saiu da posição. Não voltou. Como Ele assim? vendeu. Ele vendeu. Ele vendeu. Ele não pegou a alta. Ele não pegou a volta. E esse que é o problema. Não devia ter, tinha que ter Exato. aguentado. Então, assim, eu não tô dizendo que é ruim, não tô dizendo que é horrível, eu só tô dizendo que, do ponto de vista de segurança, pelo que eu ouço falar dos especialistas, não é tão seguro assim como falam, que é imutável, etc. Ninguém pode... e, do ponto de vista de ativo, ele já se provou ser um bom ativo que complementa a carteira, mas é aquilo, você tem que entender com quem você está conversando, que grau de entendimento a pessoa tem, de quanto que ela consegue aguentar cair. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu já tive um cliente, essa história que eu estou te contando, eu já passei por um cliente. Ele tinha uma quantidade, mais ou menos uns 6, 7% na carteira dele, era um ETF de Bitcoin, era um fundo que tinha um pedaço em criptomoeda, e a maior parte dessas criptomoedas era Bitcoin. E aí ele comprou lá embaixo. Ele comprou bem, só que ficou ali 2, 3 anos, ficou 2 anos e meio caindo mais um pouquinho, caindo mais um pouquinho, e isso impactou muito a carteira dele. E ele entendia um pouquinho mais, não era nenhum leigo não, mas também não era nenhum expert. Quando deu o segundo ano, terceiro ano, aí vamos lá, ele vai lá, vai conversar com outro assessor, não, isso aqui é uma bosta, você tá perdendo, podia ter ganhado tanto, não sei o que. Vendeu. Ele terceiriza a culpa. Não, aí ele trocou de assessoria, o ponto principal é, quando o cliente ele abre espaço para conversar com outra pessoa, quando a pessoa não é ética, ela vai falar que tá tudo errado. Não, tá tudo errado, eu faria assim, faria assim, ainda mais que era um cliente grande. É porque quer pegar, E né? a pessoa não entende muito bem. Então a pessoa cria uma lógica ali que ele acredita. O nosso mercado é muito assim, é um querendo matar o outro, né, pelo cliente. Eu já peguei várias carteiras que eu falei, cara, ó, sendo bem sincero, não tá ruim não. E às vezes o cliente, ele não vem só por conta de rentabilidade, né? Na maior parte dos casos ele quer alguém de confiança, que acompanhe, que movimente nos momentos bons, ruins, enfim. Mas aí, o que aconteceu? Final do ano passado, que o Bitcoin deu uma explodida, né? Não, do ano retrasado, perdão. Ele decidiu resgatar. Passou 2, 3 meses o negócio. Blum, explodiu. Ele deixou de ganhar aí mais de alguns milhões.
pela posição dele. Porque é isso, eu não tô aqui discutindo se é bom ou ruim, mas tem que ter muito cuidado na hora de, assim, explicar, vender. Mas é tipo ação, né? Que você tem aquela coisa, eu vou vender ação, a ação tipo tava em ação. baixa. Aí depois, não, subiu, eu vendi quando tava em baixa, agora tá em alta. É tipo isso. O único problema do Bitcoin é que ele é muito mais volátil, mas é igual a ação nesse sentido. Assim, ele é muito mais, tem muito mais variação brusca. Quando entendeu? entra, por exemplo, o Trump comprando 2 bilhões em Bitcoin. Aí entra lá El Salvador transformando a moeda para Bitcoin. Não sei o que. Você não acha que começa a dificultar ela desaparecer um dia e... Cara, isso aqui explodiu, isso aqui não vale mais nada. Pra mim, isso é um tema nebuloso ainda. Não tô dizendo que é ruim. Ou seja, você é um tema nebuloso. você é um investidor mais conservador. Não, porque assim, eu não sou conservador. E, inclusive, tem pessoas que atrelam ser conservador com não ter oscilação na carteira. Às vezes você pode ser... vamos lá. Uma coisa aqui. Risco é diferente. Você ser arriscado ou não significa que você está inseguro ou não. Não tem a ver com segurança. Então, por exemplo, eu posso me sentir super seguro de estar investindo em algo que é mais arriscado, que tem mais oscilação, que possa me fazer perder dinheiro, né? Então, assim, eu não sou um investidor conservador. Eu, na minha pessoa física. Pode-se dizer que sou moderado, né? Não sou super agressivo, mas sou moderado. Mas é que eu tava falando mesmo? Que você não compraria Bitcoin nem morto. Não, eu compraria. Inclusive, eu já tive Bitcoin. Já? Já tive Bitcoin. Agora eu não tenho. Inclusive, tô vendido em Bitcoin. Um pouquinho de nada. Ou seja, eu tô acreditando que o Bitcoin vai cair. Vai cair? Eu tô acreditando nessa queda, nessa correção. Ele tá acreditando. Olha só, isso é pura especulação, tá? Mas não é uma especulação infundada. Mas, enfim, o meu ponto é o seguinte. Esse tema é nebuloso pra mim. E é um tema que eu tenho também... Você fez um estudo. Você viu os 3 meninos... Gente, lembrei agora do negócio, você vai falar, o que tem a ver essa história? Mas eu vou explicar. Três caras que fizeram por logística, existe uma logística toda, chegaram à conclusão que o Prevost, o cardeal Prevost é Papa, que está parecendo... Você chegou a ver isso? Não. Muito maneiro. Os caras usaram uma técnica que existe. Existe uma técnica dizendo assim, quem é aquele que consegue falar com mais pessoas? Quem é aquele que influencia mais aqui? Eles usaram 3 variantes. Ponto de conexão e tal. Que eles falaram antes da eleição, ninguém apostava no Prevost. Ninguém. Eles falaram, quem vai ser eleito é o cardeal Prevost. E foi. E aí, você está falando isso, você falou assim, é o que eu... Estou imaginando aqui, uma especulação. Porque você fez algum cálculo aí em relação ao... Eu tenho ouvido muito essas partes contrárias, entendeu? E quando eu ouço as pessoas que são profundamente técnicas nesse assunto, porque é um assunto que para você ser profundamente técnico, você tem que entender de tecnologia, você tem que entender de programação, por exemplo. Pra você ter entendimento profundo sobre esse assunto, não é só ouvir falar. Você tem que entender de programação para você ter a parte conceitual mais fixa na sua cabeça. E esse Avelino, por exemplo, ele é meio reticente em relação a isso, entendeu? Sobre futuramente poder ser uma moeda universal, isso ele não acredita muito, assim. Ele acha que a reserva de valor última... Porque se a gente para pensar, o Bitcoin é a maior doideira que tem. Para imaginar. Um cara que ninguém sabe quem é, do Neida, falou assim, vou inventar uma moeda digital. Aí, pra vender, tá vendendo a tanto. Aí, do nada também Mas o cara fez um negócio legal. O cara botou Bitcoin, que significa, né, moeda digital. E o cara vai e cria um negócio, um blockchain lá da vida. Não, mas assim, que você pensa, do nada. Aí, do nada o negócio entra, do nada as pessoas começam a comprar, do nada... Por que cresce o valor? A ação a gente até entende, mas por que o valor sobe? Pela procura? Não, então, é oferta e demanda. Se tem gente acreditando que vai subir. Se tem gente acreditando que vai cair. É isso. É uma questão de fé. Mas por quê? A diferença é que a ação, existe um fundamento concreto por trás. É isso que eu tô falando. Por exemplo, a Petrobras ela pode cair, sei lá, 30%, mas ela tem ativos reais, tá sendo desenvolvido ali uma... Cara, mas acontece que o ativo real hoje também tem um ativo digital. Não, concorda? Concordo. Tem um ativo digital. Concordo. Eu só tô falando que, assim... E é um ativo digital, desculpa, não controlado por governo nenhum ainda. Sim. Essas propriedades, eles são muito boas. Ele, em si mesmo, nesse sentido, ele seria uma excelente moeda universal. Agora, em relação a essa questão de segurança, eu não sei. Se assim, todo mundo... vamos decidir agora, Bitcoin é a moeda do mundo todo? Ela seria excelente, porque ela tem essa limitação, você não tem como ficar imprimindo Bitcoin, igual hoje você tem impressão de papel moeda que perde o poder de compra das pessoas.
Enfim. Mas tem esses temas nebulosos, assim, que pelo que eu ouço falar de quem entende do assunto, fala que não é tão seguro assim nesse sentido, para se tornar moeda universal ainda. Pelo menos é o que eu ouço falar. A moeda universal. E para uma pessoa, para quem está assistindo, fala assim, tá, eu me interesso em investir, além, né, da Arcane que tem para as pessoas procurarem, mas como é que a pessoa verifica se é um local seguro para ela investir? Boa, porque tem muita fraude, né? Hoje Pois em dia. Exatamente. Aquela pessoa parece tão simpática. E o Bertal diz que todo picareta tem que ser muito simpático para envolver a pessoa. Não é isso? Ele sempre fala isso. Todos eles. E eles não somem, não. Quem é picareta mesmo, que rouba dinheiro, eles não somem, não. O cara sumiu, tu liga pra ele, ele já tem. Não, mas peraí, que vai... E vai te enrolando. Ele vai te enrolando. Até uma hora que ele some, né? Mas demora. Então, isso é importante, porque toda vez que você vai investir numa corretora e tudo mais, é importante você sempre verificar se você está abrindo algo no seu nome. Isso é importante. Né? E se é regulamentado pela CVM, né? Que é o órgão que regulamenta a parte de investimentos aqui no Brasil. E como é que a pessoa descobre isso? No site da CVM, se você digitar lá, por exemplo, Arcane Investimentos, CVM, você vai ver que tem o histórico cadastrado. Tipo Conselho Regional Federal dos Médicos, que você sabe se o médico... O cara é médico não, é tipo isso aí. É isso aí. Entendi. Como é que então, chama, é uma forma como é que de chama o negócio que pesquisa? CVM. CVM. O que significa CVM? É o órgão que fiscaliza. Agora, você sabe o que significa? CVM, não. Eu esqueci o que significa na prática, alguma coisa de Comissão de Valores Imobiliários, pronto. Tá. É o órgão que fiscaliza o sistema financeiro aqui, né, nesse sentido. Então, gestoras, assessorias de investimento, então aí já te dá uma segurança, né? Já te dá uma segurança. Mas, Kenny, vou ser muito sincero, é muito difícil nesse mercado, porque quando você encontra um picareta e uma pessoa que está disposta a ser enrolada, o cara pode inventar bulhufas para... Não, isso aqui é um negócio de Bitcoin. Aí a pessoa tem um sistema que está no nome dela quando ela abre a conta. Só que quando ela transfere a conta, está indo para um CNPJ específico que ela pode ser roubada, por exemplo. Né? Eu já vi algumas fraudes assim. Então, investimento é sempre uma questão de confiança. Em última análise, é sempre isso. Né? Mas as formas que ela tem para se precaver é isso, assim, investe através de corretora, não investe em nada que saia do seu nome para o nome de um terceiro. Né? Você está mandando dinheiro para um CNPJ de uma outra pessoa, ou seja, não está no seu nome, né? Um lugar que não é cadastrado em lugar nenhum. Então, em última análise, a forma de você se proteger dessas fraudes é entendendo o que você está fazendo, é estudando o assunto, entendeu? De investimentos um pouquinho mais. Mas, assim, para quem está começando, essas são duas formas de você verificar se o lugar que você está abrindo conta, né? No caso, a XP hoje, o BTG, que são as duas plataformas de corretores principais, eles são muito grandes, né? Qual é o patrimônio? Hoje a XP está com 1 tri e 400, mais ou menos, salvo engano. 1 tri e 400. Só um pouquinho, né? E nem sei quanto é que é o isso. BTG eu não sei de cabeça. Não cabe os zeros. Mas o BTG trilhão. É grande. É 1 trilhão de custódia, né? Então, soma o patrimônio de todos os clientes juntos, dá 1 trilhão e 400. É isso, gente. É muita coisa. Dinheiro. É muita coisa. Agora, você pega, por exemplo, a Charles Schwab, que é a plataforma que a XP copiou, né? O modelo de assessoria, de serviços, e até hoje se espelha muito para ir melhorando. Lá nos Estados Unidos, ela é a maior lá de fora. Ela tem 9 tri, só que de dólar. Então, ela tem 40 vezes o tamanho da XP. Ela é gigantesca. Inclusive, para clientes, quando eles querem investir internacionalmente, né? Mandar uma parte do recurso para o exterior, dependendo do valor, a gente faz lá na Charles Schwab, inclusive. Que é melhor do que as plataformas brasileiras. Essa Avenue, o próprio XP Internacional, elas não são as melhores. Entendi. Mas e você, na sua colocação na XP, como é que tá agora? Agora eu não sei, mas eu devo estar ali entre 100 e 200. Porque acontece, hoje em dia eu não sou mais só assessor. Eu tenho minha carteira de cliente, atendo cliente final, mas eu faço a gestão, né, do escritório. Então hoje eu não dou mais tanta atenção para a carteira no sentido de crescê-la. Que um dos indicadores que contribui muito para você ficar lá entre os melhores é quanto você cresce a carteira por mês e tal. Tem várias métricas, né? Mas hoje eu devo estar aí. Nesse sentido aí, entre 100 e 200, mas mais ou sempre menos. o produto que você comercializa está ligado a uma corretora. A corretora, exato. É porque, assim, hoje a gente, como eu falei, tem vários serviços, né? Então, quando é investimento, é XP, né? Só que a gente tem, por exemplo, uma área lá de investimentos alternativos também que a gente investe em precatório. Então, dependendo do perfil do cliente, do tamanho do cliente, a gente também faz investimentos em ativo judicial, porque precatório é isso. Então, às vezes você tem uma pessoa que ela ganhou uma causa na justiça contra o governo, e aí isso vira precatório. E aí precatório a pessoa não recebe na hora, né? Leva um tempo.
E às vezes ela quer antecipar esse recurso para ela. Então existe esse mercado. Deságio de quanto? Que você... Aí varia muito, depende do tamanho do precatório e do tempo, né? Aí varia de deságio de... Às vezes um precatório você compra por 70% do valor, às vezes 40%, às vezes 35%. Dependendo do tempo. Do estado também. Tem uma pessoa lá que é especialista nessa área que toca pra gente, o Léo. E não tem perigo de não receber, não? Olha, tem o perigo de atrasar, tá? Aqui no caso do Rio de Janeiro, inclusive, a fila até que paga bem. Ela tá sem atrasar há bastante tempo. Então, existe esse risco de atraso, mas você não deixa de... O risco de crédito, né, que é o governo não pagar, é difícil, assim, não existe, muito raro. Quando você pega um precatório que tá redondinho, que a gente chama, onde tá expedido certinho, não tem dívida nem nada no nome da pessoa, é difícil, assim. Hoje em dia a fila tá certinha, por quê? Teve uma mudança, o Léo me explicou isso há pouco tempo. Teve uma mudança, eu não sei exatamente quando, mas é razoavelmente recente, que você tem lá na lei de diretrizes orçamentárias do governo que você já tem que separar um valor para precatório. Antigamente não era assim. Inclusive, o Léo trabalha com uma das pessoas que trabalhou na comissão para estruturar essas leis, né? Então é um cara que está muito por dentro do que paga, do que não paga, em quanto tempo, e aí ele vai fazendo essas análises, né? Mas assim, sempre tem um risco de atraso. Se acontecer uma catástrofe aqui, o governo parar de arrecadar, sei lá, uma pandemia de novo, o governo para de arrecadar e vai tirar de onde, né? E provavelmente vai ter algum ajuste ali. Bom, pode tirar do excesso de gasto, né? Do excesso de gasto. Pois é, quem dera, né? Quem dera assim. Mesmo. Poderia tirar do excesso de gasto. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. E o que você acha de educação financeira para as crianças? Olha, eu acho excelente. Eu acho excelente, assim... Não devia ter nas escolas, não? Olha... Não falo de bolsa, uma coisa tão avançada, não, mas para a criança entender o mínimo. Eu acho que é excelente porque, assim, ela tem que entender... Se ela entende pequenos conceitos, né, essa questão da inflação, do dinheiro, de orçamento, ela, na prática, já vai entendendo mais sobre virtude, né? Se você gastar menos do que ganha... Você está falando de que isso na prática? Gastar menos do que ganha. Eu tô falando de ter uma preferência temporal, né, maior. Então, você consegue não consumir agora para ter um bem maior no futuro, por exemplo, né? Claro que essa questão de guardar sempre depende da motivação, que é o que a gente estava falando, né? Você pode guardar por apego ou você pode guardar por prudência, né? Ou para um projeto. Então, eu acho muito bom, porque é uma coisa que as pessoas precisam de educação mesmo, e em todas as classes, né? Então, isso ajuda no desenvolvimento da pessoa. E é legal que você vai vendo até como a criança lida com aquilo. Vou dar um exemplo bem prático. A nossa caçula, todo o dinheirinho que ela ganha, ela guarda. Aí, dá guardar lá no banco, fica lá no banco. Aí, quando ela quer comprar alguma coisa, fala, mãe, me dá dinheiro para comprar isso. Eu falei assim, você tem o seu dinheiro. Aí ela, mas o meu dinheiro eu não quero gastar. Eu falei, você não precisa gastar ele todo. Realmente, assim, a gente sempre tem... Aí eu vou ensinando. Você tem que ter uma reserva. Mas você... Aí eu não dou de propósito para ela exercer exatamente, não ficar apegada. Porque senão, não, aquilo tem que ficar guardado. Então, eu falei, não, você quer comprar, sei lá, essa garrafa aqui. Para beber água, para levar para a escola, beber água. Uma bobagem, né? Mas, enfim, eu falo, pega do seu dinheiro. É porque é sempre legal ver que tá crescendo um pouquinho, né? Aí vai ficar igual Ninguém aquele quer cara ver diminuindo. Ela vai chegar lá na frente. Não quero comprar um negócio que eu queria há muito tempo. Ela vai ficar igual o cara que queria comprar um relógio. Ele não pode baixar nada da conta. Eu acredito muito nessa questão da vida financeira como... É aquisição de virtude, gente. Você vê, quem gere bem o patrimônio é o cara que é mais virtuoso ou menos virtuoso, ponto. O cara que é mais apegado ou menos apegado é o cara que é mais virtuoso ou menos virtuoso. E é um trabalho, né? Pessoal, que depende da circunstância, da grau de consciência. Até para não ser um gastão, né? Ele gasta tudo e não tem Mas eu acho que assim, a introdução herança. desse assunto em escolas, assim, ela é importante. Até para você ter mais noção de como é que é a dinâmica do dinheiro, do sistema e etc. Você não cair em filosofias tipo marxista, né? Isso. Porque você tem mais entendimento sobre como é que funciona o dinheiro, esse tipo de coisa. Então eu acho importante, mas assim... E de mérito também, trabalhou mais, trabalhou com inteligência, soube trabalhar, ganhou. Ok, não trabalhou, aí você não fez por onde, não vai receber. Né? Não é aquela coisa, todo mundo igual, você falou de coisa marxista, todo mundo tem que receber igual. Exatamente. Mas assim, do ponto de vista de criança, eu olho isso, assim, educação infantil é virtude, né? Se ensina virtude, a pessoa vai lidar bem com o dinheiro. Digo, não precisa falar do dinheiro, ficar falando do dinheiro, de regras de dinheiro. Eu acho que isso é muito secundário, sabe? Eu acho que, pelo menos é o que eu acredito hoje em dia, é isso, assim... Sei lá, eu não me vejo falando com meus filhos sobre dinheiro até... Sei lá, até nunca. Se ele me perguntar alguma coisa, eu
vejo ele talvez conhecendo a minha vida, ele conhecendo a vida de grandes pessoas e... O seu mais velho tem que idade? A mais velha tem A mais 3, velha tem 3,5. Com 3 anos, olha só, CDB, CDI. Não, mas tem gente que com 8 anos, às vezes quer, né, falar de dinheiro, educação. Eu não sei, eu não sou o muito nosso dessa, filho não. mais velho, que hoje ele tá com 20, com 15 anos, aí eu falei, o que você tá fazendo, Rafa? Ele falou assim, eu entrei num curso e tô aprendendo investimento. E ele aprendeu a investir na bolsa, porque ele quis. É ótimo. Aí ele aprendeu, ele sabe. Se ele sentar aqui, ele vai dar uma aula. E esse assunto é um assunto que vai ajudar ele. Se ele quiser empreender, se ele quiser tomar decisão como essa questão de crédito. São decisões foi dele, assim. Partiu dele. Eu achei legal. Então ajuda. Tudo que você aprende é bom, né? Qualquer coisa que você aprende é sempre bom, sempre agrega. Mas nesse sentido, assim, de ficar falando de dinheiro, educação financeira, regra, nesse sentido de regras, assim, para criança, eu não sou muito dessa linha, não. O maior investidor do Brasil em ação é o Barsi, não? Confesso que eu não sei, Bertaldo. Acho que ele, com certeza, ele é um dos maiores pessoa física, né? Física, né? Certamente ele é um dos maiores. Não sei se ele é o maior. Eu vi ele a filha dele contando a história que descobriu que o pai era bilionário olhando uma revista na banca. Eu vi há pouco tempo também isso. Muito a doido. Luísa Barsi, né? Ela tava acho que de ônibus. Ela de ônibus, aí uma amiga dela falou assim, ela não sabia. Teu pai aqui na banca de jornal? Ela parou e falou assim, meu pai, tipo, o homem mais rico do Brasil. Aí ela, hã? Indo de ônibus. Aí que ela descobriu que o pai dela era... Aí eu vi uma entrevista dele outro dia que ele gasta 25 mil por mês. É isso aí mesmo? Ele fala pra manter a casa, botar gasolina no carro. Como é o nome daquele cara rico dos Estados Unidos que mora na mesma casa, um velhinho? Warren Buffett. Isso. Que ele mora na mesma mudou casa. Pra uma outra do lado, né? Não é muito grande, não, mas é uma melhorzinha. Mas assim, para um bilionário... Mas tem uma treta com os netos dele, os filhos. Tem também. Que parece que ele não deu dinheiro pra ninguém. Parece que ele não deu E dinheiro ele pra doou, ninguém. não doou, Acho que ele doou um pedaço. tudo e deixou todo mundo lascado. Todo mundo duro. Mas também não precisa tanto, né? Eu acho, cara. Não sei por que alguém faria isso. Tá Maldade coitada. isso, né? Deixa a galera aproveitar um pouquinho também, né? Fica todo mundo duro. Fala, pô, meu pai tem não sei quanto na conta e eu não tenho nada. Mas há uma cultura lá também de doar muitos bilhões e também abaixar um pouco do imposto, né? Confesso que eu não sei, Bertaldo. Agora, nesse sentido, você pensa assim... Sei lá, eu não consigo enxergar isso, não. Não, eu posso até doar. Se um dia eu ficar bilionário, obviamente eu vou doar. Se eu ficar milionário, se não ficar também, vai doar. Doar é doar, né? Você tem que ser caridoso. Mas digo... Tem uma galera que tem meio que noia, né? Tipo, não quero dar pro meu filho porque eu quero que ele conquiste do zero. Essa é uma noia horrível. Sei lá, eu acho não sei. Parece que é uma pessoa que olha só, você às vezes não tá com medo da criação que deu, né? Você criou bem, formou bem a personalidade da criança. Você não precisa fazer um reizinho, né? Que não precisa fazer nada na vida. Mas também não precisa ir pro outro lado, né? Deixar uma pessoa pobre andando de ônibus, né? Tem uma outra história que eu ouvi do professor Rafael Tonon, que ele tava contando o seguinte... Ele já esteve aqui, gravou um podcast com a gente, muito bom. Ele tava contando a história da Isabel, da família da Isabel, que era... Ela era esposa de Dom Dinísio, se eu não me engano. O rei de Portugal. Dom Dinísio, Isabel, e era uma família muito rica. Não, peraí, eu tô confundindo as histórias. Não, essa é outra Isabel. Essa Isabel é uma família rica no Brasil, do Frei Antônio Galvão. Virou Frei. E aí ela educava os filhos, né? E eles tinham bastante condição, tinham lá pessoas que trabalhavam na casa dela. E aí ela falava assim, olha, sempre que algum mendigo pedir dinheiro, enfim, alguém nesse estado, vocês deem pra pessoa. Qualquer coisa que vocês tiverem, vocês deem. E aí, tranquilo, teve um dia que ela não tava em casa, tava lá com as pessoas fazendo a comida e tal, e bateu um mendigo lá na porta. Eu acho que ele tinha 10 anos, 9 anos, mais ou menos. O mendigo? Não, o Antônio. O Frei Antônio. Tá. Ele tinha 9, 10 anos e aí ele... não tem nada aqui agora, não tinha dinheiro, a comida não tava pronta. Ele, não, pera aí, ele foi lá e deu um caminho de mesa que era um caminho de mesa caro, enfim. E aí ele pegou o caminho de mesa, olha... ornamento lá, deu. Toma aqui, vende e, enfim, compra o que você quiser pra você. E aí depois ela voltou pra casa, foi lá e perguntou para as pessoas, né? As pessoas ficaram meio sem graça, assim, olha, foi o Antônio que deu pro mendigo bater aquela porta. Ela, não, mas então tá tudo bem. Se foi pro mendigo, se foi ele que deu, tá tudo certo. Então, tipo assim, a pessoa é desapegada, né? E às vezes você... E é rica, né? Então, e às vezes você vê assim na vida, né? As pessoas, sei lá, um copo quebra, alguma coisa que vale dinheiro, né? Cai, quebra, a pessoa fica meio irritada, se estressa. Eu acho que são essas coisas que a gente tem que investigar. Bate o carro, né? Bate o carro. Você acredita, Bertado? Teve uma época que eu tenho ainda, né? Mas
teve uma época mais atrás que eu tava consistentemente falando pra Deus me desapegar do dinheiro, dessas coisas também. Porque é um processo, né? Imagina uma pessoa que... Eu falei pra você, sou convertido há pouco tempo. Uma pessoa que viveu vida, né? Toda errada e tal, ela não vira santa de uma hora pra outra. É um processo. E aí eu comecei a rezar pra... Cara, me desapega, eu acho que eu sou apegado. Minha esposa fala que eu não sou, mas eu acho que eu sou, em certa medida, né? Claro que existem graus. E aí passou uma semana... A gente sabe o nosso coração. Hã? A gente sabe no fundo do nosso coração. No coração a gente sabe em que medida você tá, em que medida você não tá. Aí ela foi lá e bateu o carro. Bateu o carro, quebrou o retrovisor, era caro. Aí é isso, acho que assim, tipo, na hora não... É isso, tá bom. Né, eu acho que o dia tá pra isso, né? Pra você... alguém pediu porque precisa de dinheiro, toma então, né? Acho que é esse exercício que você tem que cultivar, de fato. Bertaldo e aí depois quebrou o amortecedor. com E aí depois quebrou outro negócio. Eu lembro que foram assim, foram 2 meses de... Saiu bastante. Eu falei, tá bom, entendeu? E foi bom. É isso Foi aí. bom pra mim, digo. Tá, cara, é dinheiro, entendeu? Tá aí pra resolver mesmo essas coisas, os problemas do retrovisor, o negócio. Mas essa história mexeu, porque você vê que às vezes... Nunca fez o retiro da boa morte, não? Ir lá no armário, tirar tudo que tem, quase, deixar poucas peças e dar o restante O da que roupa? não usa, o que não... Nunca esse aqui eu fez já isso? não uso. Não, já doei, mas esse assim, tirar tudo que você Retiro diz? da boa morte, tudo não. O que é isso? Tudo que você, por exemplo, você tem lá Tudo, ai, ótimo. 30 camisas, vamos dizer. Ah. Cara, 15 você não usa no último ano inteiro. E tá lá pendurado. Tá lá pendurado. Você não usa. pertence a Não, você. eu já fiz isso já, então. Entendeu? Tem que dar pra alguém, entendeu? Deixa outra pessoa usar, né? Deixa alguém usar. Como ele tá algum- falando, eu retiro da Não, no boa. meu caso, se tiver 2 pares de roupa, tá bom pra mim, no meu caso. É, A minha esposa é. brinca que eu uso sempre a mesma roupa. Aí, Quase toda esposa, né? Por que ele usa sempre azul? Porque ele, na verdade, não sabe combinar as roupas. E aí ele botou o azul, que é mais fácil pra ele combinar, entendeu? Desde que ele ficar, Kênia, tá bom? Kênia, tá combinando? Então ele pega aquele, tá ótimo. Pronto, saiu e tá resolvido. Ela não sabe o que é superstição. Muito católico com superstição. Não, é por praticidade mesmo, É. entendeu? É mania, Sabe que cara, as mania. pessoas Eu às vezes fico perguntam isso pra falando- mim, se é por superstição, se é simpatia. Eu falei, não sei, de que Deus você me tá livre, eu sou um falando? católico assim? Não sei nem do que você tá falando. É. Eu Agora, gosto de azul, pô. É a E mesma daí? coisa, armário em casa. Às vezes, sabe que às vezes eu fico incomodada com armário? Se você reparar, armário é pra você guardar a tranqueira. E fica coisa lá no fundo que você não usa. E fica guardado, e fica guardado, e fica guardado. Eu falo, cara... A maior parte das vezes tem um monte de coisa ali que você não usa. Exatamente. Aí os meus filhos ficam dizendo assim, pô, mãe, você dá tudo. Eu falei, dou mesmo, vou ficar guardando essa coisa aqui pra quê? Pô, não é... Não, e tem gente que fica mesmo. E sabe que... E fica. É que eu fiquei muito fica impressionado, Marcelo, quando eu era pequena. Eu fui com a minha mãe, eu morava no Leme. E aí, uma senhora tinha falecido e a família resolveu botar no apartamento, fazer tipo coisa de americano. Acho que até uma senhora de fora, porque o brasileiro nem tinha muito hábito disso. Fazer tipo aquele garage sale, sabe? Fazer uma venda, assim. Era num apartamento de frente pro mar, lindo, na Avenida Atlântica e tudo. Aí, vamos lá. Aí, quando cheguei lá, tinha todas, assim, as louças, tudo pra ser vendido. As louças... 0 bala. Tinha toalha de mesa, assim, no saco, com etiqueta. Pô, sabe aquela coisa assim... um dia eu uso. Um dia eu uso. Aquilo me marcou tanto que não tem nada que eu tenha ganhado de casamento, de presente que eu não use. Eu uso. É claro que tem louça que você não vai usar todo dia. Sim. Né? Tem toalha que você deixa para uma ocasião, mas não tem nada assim. Isso eu nunca usei, que eu tô arrumando uma ocasião especial. Eu falei, não. Aí você morreu e não usou. Aí morreu, como essa senhora... E aí, bando de coisa com etiqueta. Eu falei, meu Deus do céu, por que tudo isso? Eu pequeno, eu lembro É olhando tipo o gato aquilo. lá, né? O gato do monge lá. É o gato do O gato monge. do monge. Cada um tem um gato, né, cara? Fica pegado Tem que ficar o negócio. atento, tem que ficar atento. Isso aí não dá pra ser, não. Acho que a gente tem que ter as coisas pra usar. A gente E tem pra que fazer servir um aos exame, outros. sempre isso. um exame de consciência. A gente tem que estar sempre se analisando e pensando, eu tô pegado a quê? O que está sendo, assim, tão essencial na minha vida que parece que se tirar aquilo eu morro. Né? Parece, ai, meu Deus do céu. Não tem como você progredir nesse assunto sem isso, sem exame de consciência, não dá. Sem adesão à verdade, né? As verdades você vai enxergar por causa do exame de consciência. E que dia que te deu esse clique da verdade? A boa, no sentido de conversão, que você disse? Então, olha só, minha história foi a Você seguinte. não era um evangélico praticante? Era e não era, já fui, já não fui. É aquela coisa que do brasileiro, De né? que denominação você Eu era era? da Batista, meu último estágio, vamos dizer assim, como protestante. Minha família é toda evangélica, e aí Continuam. continuo evangélicos. Na minha adolescência Ele ali... é a ovelha negra da família. Na minha adolescência ali eu me afastei, né, da igreja e tal, evangélica.
Depois voltei. Me afastei. Quando a gente fala se afastou, na época ia pra fazer coisa errada, né? E aí, depois... Mas essa semente de, olha, Deus existe, Deus é bom, Deus é... Minha família plantou, assim, né? Graças a Deus, meus pais. Essa semente da fé. E aí, depois eu decidi... Em 2019, eu lembro que eu decidi... Tipo assim, minha vida tá ruim, cara, né? Tu vai ali, já ganhava dinheiro, já morava sozinho, já tinha... E minha vida tava insatisfeito com a vida. Aí eu comecei a olhar pra isso, falei, cara, eu vou voltar a ler a Bíblia. Comecei a voltar a ler a Bíblia. Aí comecei a frequentar a igreja e tal. E aí, Mas qual igreja você começou Igreja a frequentar? Batista. A Batista. É. Você voltou a frequentar a Batista? A mesma que eu já frequentava, aqui na Barra. E aí, Aí, em 2020, eu conheci um rapaz que já teve aqui chamado Ítalo. Marcelo, como é que eu conheci o Ítalo? Conheço ele. A gente conhece, assim. Cara, gente boa. Já ouvi falar nele. Já ouviu falar nele? Ouvi falar. Então, eu conheci o Ítalo. E aí, como é que eu conheci? Olha só. Eu trabalhava com uma equipe de marketing digital, começando a fazer um trabalho de marketing digital para estruturar um curso. E aí eram 2 caras. Esses 2 caras falaram, cara, eu vou estar aí semana que vem na Barra, no final de semana, vamos ver se a gente se encontra, que eu vou para um curso aí de um cara. Mas não falou nome, não falou nada. Aí um outro amigo meu, que eu tenho pouquíssimo contato, me ligou, cara, eu vou estar aí na Barra semana que vem, tipo 2, 3 dias depois, que eu vou num curso aí, pô, posso ficar na tua casa? Que ele sabia que eu morava sozinho. Eu falei, fica aí. Porque ele morava em Niterói. Aí eu falei, mas que curso é esse? Aí ele, um negócio de desenvolvimento aí, de psicólogo, coach e tal. Aí eu, beleza, eu gostava desses assuntos, né? Esse é o nosso coach de plantão. Aí eu gostava desses assuntos, cara, eu vou também. Aí fui lá, comprei, fui e não conheci o Ítalo, nunca tinha ouvido falar no Ítalo. E aí cheguei lá e ele... Aí você foi pro curso? Fui pro curso, presencial. Aí eu não sabia quem era, eu nunca tinha visto, nunca tinha entrado no Instagram, nada. Eu fui lá e só fui fazer o curso, porque meus 2 amigos iam, vou também, eu gosto desses assuntos. Aí eu fiz o curso e aí lá ele explica a questão das 12 camadas de personalidade, a evolução das motivações humanas, mas ele abre ali essa questão da antropologia, né, de como é que funciona o ser humano, da metafísica também ele fala no primeiro dia. E aí eu falei, cara, esse cara é muito bom, velho. Ele entende muito. E ele articula muito bem, né? Ele é bom de speech. Ele é muito bom. O Ítalo é um cara muito inteligente, muito antenado, sim. E aí, ele articulava muito bem aquilo que ele estava explicando com as coisas práticas da vida, né? Então ele dava muitos exemplos. Você virou todo o microfone pra você. Vira ele assim um pouquinho. Pra cá? Porque depois senão não pega. Vira mais um pouco. Aí, garoto, pronto. Aí eu fiz o curso e aí, beleza, fiz o curso e gostei muito do curso. Aí também mostrei pra Emily, que é minha esposa, mas na época era namorada, né? Falei, vamos ver aqui de novo, queria ver. Aí eu vi aquele curso umas 4, 5 vezes, porque ele deu a gravação depois de outros estados. E eu comecei a estudar aquele negócio e tal, aí depois eu comecei a ver o Coffee do Olavo. Aí depois eu comecei a me questionar sobre coisas assim, vendo ali a vida dele, né, basicamente. Os stories, ele dava algumas respostas específicas para protestantes, quando o nego ia encher o saco lá dele no story, ele fala de imagens, não sei o que, ele vai lá e respondia de maneira, né, bem lógica, assim, bem... Cara, é verdade. Ele começou a acender umas luzes, assim, né? Algumas verdades que eu nunca tinha me questionado. E eu comecei a estudar, basicamente foi isso. Aí eu comecei a estudar, entender. Eu comecei a me perguntar essas coisas básicas, assim, mas que a gente não se pergunta, porque tá no automático, tá na cultura. Não, tudo bem. Por exemplo, a minha primeira pergunta, assim, real, que eu falei, é verdade esse negócio aqui, cara? Como é que eu vou acreditar na Bíblia se eu não... Quem é que disse que aqueles livros eram de Deus, né? Não tem como você acreditar na Bíblia sem acreditar no magistério. Foi a primeira coisa que me acendeu, assim. Eu falei, será que eu tô errado? Aí eu comecei a estudar, comecei a ver Padre Paulo Ricardo, aí fiz lá vários cursos dele. Então foi essa trilogia. Eu posso dizer que foi essa trilogia não, esse triângulo ali entre Padre Paulo Ricardo, Ítalo e Olavo, né? E aí eu fui caminhando, principalmente ali na parte... Tá bom, teve ótimos professores aí. E aí foi isso, aí eu me converti. Isso foi ao longo de 2020 inteiro, né? Até meio de 21, aí final de 21 eu decidi. Tá, e qual foi a primeira igreja que você entrou? A primeira igreja que eu entrei foi a São Francisco de Paula. No início da Barra. No início da Barra. Porque eu lembro que nessa época aí, eu fui lá no do Dr. Dario. E aí... Fui lá, ele é psiquiatra, né? Ele é médico psiquiatra, mas também atende psicoterapia. Aí eu fui lá pra falar dele um pouco sobre isso, assim. Tava com essas questões, né? Falar de... Aí, primeira sessão, ele falou, me ouviu e tal. Aí conversou, me explicou. Mas você conheceu ele onde? Internet também. Ah, tá. Internet, sabia que era da Barra e tal. Era um pouco ali também, conheci ele pelo perfil do Ítalo. Aí, e sabia, pelo menos me passava a impressão ali de que ele entendia mais dessas questões. Porque não é todo mundo, né, que sabe, por ser católico, sabe explicar, enfim, instruir.
E aí eu fui lá. Aí, primeira sessão, eu falei, ele mais ouviu e depois me deu algumas dicas. Segunda, ele na terceira, ele, Marcelo, tu não precisa vir aqui não, irmão. Tu não tá doente nem nada, pô. Vamos conversar quinta-feira. Aí ele começou a me acompanhar toda quinta-feira, eu ia lá, eu almoçava com ele, a gente conversava. Né? Ele foi muito ético. Foi, bastante. Mas eu fico imaginando um evangélico que entra na igreja católica e se depara com um santo. E daqui a pouco se depara com a Eucaristia. E daqui a pouco tem que se ajoelhar diante da Eucaristia. Estranhíssimo. Não, no meu caso, eu entrei e não fiz nada disso. Porque eu entrei e fiquei lá vendo. Inclusive, eu acho que eu não tinha entrado pra missa. Acho que eu entrei... Não, no momento que não estava acontecendo nada. Eu acho. Eu não me lembro muito bem. Mas... Mesmo quando foi na missa a primeira vez, eu acho que eu não... Porque eu não fazia por repetição na minha cabeça, né? Eu sei lá, eu tava ali com o coração aberto, mas, tipo, não entendia, né, as coisas. Enfim, aí a gente foi conversando, passou um tempo ali, ele foi... conversando sobre coisas gerais, assim, da vida também, e sobre algumas coisas de teologia. Mas você sabe que esses teus questionamentos, se todos os evangélicos fizessem, haveria uma conversão em massa. Sim. Porque é um questionamento lógico. Sim. Né? Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, É muito óbvio até, na quem guardou isso? Quem disse que isso era a palavra de Deus? Né? Então você começa a pegar já os padres da igreja, enfim... para nem falar patriarca para trás. Vamos pegar os padres da igreja e todo mundo que custodiou tudo aquilo e disse, olha, aqui também está a Eucaristia. Porque esse Jesus que os evangélicos se referem é o Jesus que fez a Eucaristia, que deixou a Eucaristia com transubstanciação. Sim. O que Lutero fez foi assim, um dos maiores desastres da história da humanidade, que foi retirar de uma fatia grande hoje de pessoas boas a possibilidade do sacramento. Como nós estamos vivendo agora está a despedida de Jesus, né? Vem ali a Semana Santa, vem a Páscoa, e agora vem a despedida de Jesus e vem o Espírito Santo. Então, o que Jesus fala? Que eu preciso ir para o Pai para que venha o Espírito Santo. Ou seja, para que a partir do Espírito Santo também haja aquela presença de Jesus no mundo inteiro ao mesmo tempo. Não é? Imagina a gente ter que falar com Jesus e hoje lá em Jerusalém voltar e Jesus estava lá. Então vem o Espírito Santo para isso. Faz a transubstanciação, faz esse encontro pessoal com Jesus em cada um dos sacramentos. E o que vem um tal de Lutero fazer? Roubar de uma grande massa de pessoas boas a possibilidade do sacramento. Ou seja, é uma expressão que sempre bate muito forte no meu coração. A pessoa diz assim, agora eu aceitei Jesus, ou agora quando eu aceitei a palavra de Deus. Por que um evangélico aceita a palavra de Deus? Porque ele só tem a mesa da palavra. Ele não tem a mesa da Eucaristia. Ele tem uma ceia como se fosse, mas não a ceia que é. Então esse foi o desastre que Lutero causou a uma parte da humanidade. Entendeu? Porque foi a partir Essas dele pessoas que precisam começaram a dividir. todas Sim. voltar ao sacramento imediatamente. Sim. É um pecado fazer isso. Não permitir que uma pessoa receba a Eucaristia. Sim. Ou o sacramento do crisma, ou o sacramento do matrimônio, ou a unção dos enfermos. É um pecado. Esse homem cometeu um dos maiores pecados da história. Confissão. Sim. Confissão. Você está entendendo? Tô entendendo. Qualquer um que fizer essa reflexão, Ele tanto se eu concorda que ele virou fosse, católico. se eu fosse evangélico, e quanto mais eu estudasse, e todos que têm sentado nessa mesa com a gente, e que têm dito, eu era evangélico, eu estudei, eu só pude chegar a uma única conclusão, que eu preciso ser católico. É isso aí. O episódio do podcast que você viu com o professor Eduardo Faria, exatamente isso, né? Ele era pastor. Porque ele explicava muita coisa ali, né? Então o que eu pegava? Eu queria saber alguma coisa, né? Que o evangélico fala. Aí eu digitava lá, o evangélico fala que imagem não pode. Aí eu digitava lá e ouvia 20 minutos alguém explicando. Aí eu botava lá, por que imagem pode? Sobre imagem, sei lá, o Padre Paulo. E aí numa dessas eu caí num vídeo do professor Eduardo Faria. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Inclusive, ele falei com ele bem. esses dias para ele voltar aqui. Ele falou, vou voltar aí. Ele é Ele é muito legal. Porque ele descobriu um santo que é o intercessor para conversão de protestante para católico. Sério? Qual é? Não, vem contar essa história aqui, eu pedi pra ele. Qual é? Pô, esqueci agora Ele o nome. falou. Eu esqueci o nome. Caramba. Já quer rezar pra tua família, né? Hã? Já quer rezar aí pra tua família. Sempre, né? Tem que rezar.
E Vamos aí... descobrir o nome. E olha só, foi isso aí porque você tá falando da ceia. Na época que eu tava ali em cima do muro, vamos dizer assim, a minha esposa acompanhou, né? A gente já tinha se casado. Ela também era evangélica? Então, ela não. Ela é católica de berço, assim, mas nunca foi educada nem nada, assim. Tava no IBGE. Do IBGE. Tá. E aí, o que acontece? Quando ela começou a ir na igreja evangélica comigo, e começou a gostar. E ela gostava muito do pastor e tal. Que tem fala muito pastores bem. ótimos, que falam bem, simpáticos, agradáveis. Ótimos, sim. ótimos, nesse sentido. E aí teve uma época que ela se inscreveu para se batizar. E aí, não lembro o que aconteceu, que ela tava na dúvida se batizasse, se não ia, alguma coisa estava incomodando ela. Deus. Aí, numa dessas conversas, eu já estava estudando ali, e ela falou... Não sei como a gente entrou no assunto, aí eu expliquei pra ela que no batismo não acontecia nada na pessoa, não mudava nada, que era simbólico, era só pra, no caso lá, o que a gente era ensinado era isso, que é só uma confirmação daquilo que você já crê. Isso antes da sua E conversão. que não muda nada em você. Mas não é. Não é. Isso não é assim. Mas é o que ele achava. É o que eu achava, Eu falei, não, na igreja evangélica pensa isso aqui. Ela, que estranho. Ah, não quero mais não. E aí nesse processo depois ela reparou que ela estava mais apegada à questão do pastor e tal, do que entender de fato também. Ela, depois eu fui mostrando para ela assistir os cursos juntos, né, do padre Paulo Ricardo. E ela é sempre muito receptiva e ela foi ganhando também entendimento, né, sobre a própria fé católica e tal. Aí ela não se batizou e depois se confessou e voltou a comungar, né? Me faz uma grande pena, porque tem muita gente boa. Tem. Muita gente que ama Jesus. Tem. E por que não recebe Jesus na Eucaristia? Sim. E por que não adora na Eucaristia? A sua família não ficou, assim, te estranhou? Ficou muito. Minha mãe ficou bastante, assim, mas fazer o quê? Esse menino. Porque assim, ó, ele falou de quando eu entro na igreja. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei... Porque você é ensinado, né, há muito tempo uma coisa. Então não é simples mesmo você... Sim. Quer dizer, aí não é, com a graça de Deus é E simples, se torna os simples. fundadores da igreja, agora eu não lembro qual é a igreja, que foi o avô do Henrique Lima, igreja adventista? Ele teve no podcast contando, o avô dele era o fundador da igreja e ele se converteu. Imagina pra família toda. Você já leu Scott Hahn? Não, ainda não. Então, Scott Hahn, pastor, de família Muito de pastores, tempo. a mulher filha de pastor, todo mundo pastor, o cara se converte. E aí, como é que é isso? Super estranho, né? Todos os caminhos levam a Roma. Esse livro é muito bom. Inclusive, ele falando da dificuldade da mulher dele de entender. Sim. E a dificuldade dele de aceitar Maria, que é muito combatida, né? Dentro no protestantismo. E aí que ele foi entender. E hoje, ele tem um filho que virou padre. Sério? Tornou padre. Oh. Muito legal, né? Muito bom. Então, quando eu entrei a primeira vez na igreja, eu lembro que, assim, pra mim, era uma coisa muito estranha, um bando de imagem, parecia que eu tava fazendo uma coisa errada. Só que é só... Noia, Essa né? foi ótima. Noia. Hoje em dia que você eu tava fazendo entende, você uma vai... coisa errada. Mas a sensação era, tipo assim, pô, se eu tiver errado... Porque foi muito combatido. Porque é Se muito... tiver errado, vou pro inferno, né? E aí eu entrei assim, eu lembro que foi uma sensação estranha, foi uma sensação mista, assim, de tipo, pô, quero ver como é que é e tal, mas é estranho, né? Mas depois Mas até não. então você nunca tinha ido num casamento, nada numa igreja? Não me lembro de ter ido em casamento católico. Não me lembro de ter ido em casamento católico. Só evangélico Que protestante. engraçado. E aí, então assim, pra mim foi super estranho. Inclusive, eu me converti sem ainda entender e essas questões relacionadas a Maria, né? Que há uma dificuldade também, que muita gente tem. A devoção a Maria. Porque eu fui pra essa linha da história e tudo mais, da incompatibilidade. Não tem como você aceitar a Bíblia sem aceitar o magistério, e depois você entende a história da igreja ali, que eu fiz o curso do padre Paulo Ricardo, e teve uma compreensão, né, da unidade da história, mas é complicado, assim. E aí, pra minha mãe, ela achou estranho, ela, não, é engraçado isso, porque assim, ela, não, conversa aqui com o pastor e tal, não sei o que ele vai te explicar, não sei. Dava pra ver uma certa desespero e até uma certa incapacidade dela mesma explicar, porque eu tava explicando pra ela os motivos, por quê, como é que foi e tal, a gente tava conversando. Aí eu falei, só que é como se fosse fazer questão de reforçar aquela crença dela e como se eu estivesse indo pra um caminho errado, mas nem ela sabe explicar o que ela queria me explicar, então por que não se questionar também, né?
Mas enfim, é mãe, né? Então Claro, faz ela parte. também tem as crenças, né? Então ela acha que tá errado e tal, ela vai tentando mostrar. Mas eu tava bem convicto já, então não Poxa. tinha como mudar, não. Muito bom, Marcelo. É isso aí. A gente vai vendo que Deus tem os seus caminhos, vai puxando cada Sem um de um dúvida. jeito, né? E quem quiser investir aí no Grupo Arcane, como é que faz? Boa, ó, lá no Instagram do Grupo Arcane tem um link lá pra você se cadastrar, né? Então, Qual é o Instagram? Grupo Arcane. Ah, facinho. Grupo Então, Arcane, arroba... fácil. É, no meu Instagram tem também Marcelo Malta _. Tem também lá um link que você Mas por bote que que você assim, botou o underline, desculpa, depois do nem Malta? lembro. Acho que é porque não dava. Deve ser porque o nome já devia ter... acho que já alguém tinha. pegou. Marcelo No meu tem Malta. underline. Tem um tempão. Essa é a Eu fiz. vantagem de ter o nome de Bertaldo. É, eu vi lá o que o teu é só Não precisa Bertaldo. ter underline. Pô, mas tem vários outros Bertaldos também. Tem, pior é que tem. Mas só Bertaldo é... É, pois é. Boa. É Pois que depois é. eu podia ter mudado o meu, mas eu fiquei com medo de mudar e dar confusão, o meu ficou com underline também. Pois é. Então- E por que chama Arcane? Ah, boa. Então, a minha mãe tem um escritório chamado Prime Investimentos, né? E teve uma época que ela faz a parte de consultoria financeira. Ela era gerente de banco, aí saiu para abrir consultoria financeira para os clientes dela do banco. Que ela percebeu que era todos enrolados, dinâmica de vida complicada. E ela abriu essa parte de consultoria financeira micro, ou seja, no sentido de planilhar a vida da pessoa e tal, e organizar também demandas do dia a dia. E aí ela queria trocar o nome, porque o Prime ela achava que remetia ao Bradesco Prime. Então ela não. Pô, legal. Já É. trazia cliente. Pois é. Eu não Aí tinha ela queria mudado, trocar, ela fez um estudo lá com uma faculdade. Botava o nome B Prime. Ela fez um estudo lá com a faculdade da SPM na época, com a empresa Júnior. Aí eles criaram o nome Arcane, que vem de Arcane, que remete à riqueza numa língua nórdica. Tem uma história aí. Ah, é? Mas hoje eu gostei do Arcane por quê? Porque ele não remete a nada. Quando eu abri a empresa, eu queria ter um nome que não remetesse a nada. Porque hoje em dia tem muitos escritórios que tem nome que se relacionam com alguma coisa. Por exemplo, o do meu sócio, ele se chamava Mônaco Investimentos. Porque tem a ver com Mônaco, que é uma cidade de ricos e etc. Aí tem, sei lá, Montanha Investimentos, Alta Vista Investimentos. Tem vários escritórios, né? Eu queria Tem o alguma coisa... Galápagos. Né? Galápagos, você viu? Galápagos é escritório de investimento? Eu acho que é alguma coisa assim. Tem a de- Galápagos, mas é de M&A, né? A Galápagos Eu é não uma sei de que é. Acho que é gestora e M&A. Mas sempre remete a alguma coisa, É. né? O Arcane remete a nada, Arcane, igual XP, XP, Me XP. remete a Arcanjo. É. Arcane sempre... É, a XP não remete a nada, A né? nada, é. É na época, a história da XP, eu acho que na época tava com uma mania de tudo que era tecnologia ter XPTO. Aí ele achou que XPTO era muito grande, tira o TO e deixa É, porque XP. fica, qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? É, Ah, sei lá, XP. bota XPTO. Aí o cara, XPTO é muito grande, botar só XP. É. Olha como é que nasce o nome do negócio? E aí ficou. E aí eu peguei esse estudo e falei, vou botar isso aí, Arcane, que aí remete à arca também. A arca significa proteção do dilúvio. E aí eles criaram uma lógica Arca lá da pro Aliança. Arcane. É. E aí eu fiquei com o Arcane. Show de bola. Foi isso. Então, gente, existe o Instagram, que é @Grupo Arcane, ou então @ Marcelo Malta _, que aí você também encontra. Tem um dá link pra- lá, só a pessoa se inscrever, que a gente vai entrar em contato com ela. Pra marcar a reunião e Maravilha. fazer esse passo a passo. Tendo aí. dinheiro, tá, gente? Não vai mandar Acima lá de 50 mil. escrever pra nada, pra não, 50 tá? mil. Você- Mas eu tô querendo também criar, eu não criei ainda, eu tenho que melhorar isso. Vou criar um curso pra quem quer entender um pouco mais, ter mais isso é educação legal. financeira, é uma coisa legal. Mas eu gosto muito desse assunto, assim, do assunto do mercado financeiro atrelado a virtudes, assim. Mas você Então, é uma nunca coisa deu que- aula disso, não? Já, eu dei aula no curso do Thiago Andrade. Ah, deu? Dei. Pô, tem que dar aula na comunidade Ânima, Pois pô. é, foi assim que me descobriram. Qual que é o nome dela que trabalha com você? Aline. Aline, trabalhava. E aí ela Ah, indicou. ela trabalhava lá. É, trabalhava lá. A gente comprou o passe dela. É. Mentira. Aí ela A gente indicou- é amigo do Thiago. Não roubou ninguém de ninguém, não. O Thiago é outro também, porque o Thiago eu fiz o curso dele, né, de psicoterapia numa época. Eu não lembro se foi antes ou depois de me converter, acho que foi logo depois. Me agregou Thiago é muito muito também. bom também. Mas Thiago é sócio daqui, já é professor na Ânima, já tá indo pra 10ª aula diferente. Muita gente boa. Já é. Não, o curso do Thiago, o curso do Thiago, que eu fiz formação em psicoterapia, ele me ajudou muito. Eu já era convertido, porque isso ficou na minha cabeça. Ele me ajudou muito a ganhar entender que tu tem que levar a fé a sério, entendeu? Infundir isso na tua personalidade. Então eu lembro que lá nas aulas dele, isso ficou muito assim, foi muito forte pra mim essa questão, pela própria vida dele e o que ele me ensinava lá. Ele é gente boa. Então, vamos dizer assim, o Ítalo me apresentou a fé e ele me ajudou a ter essa vontade de
Ótimo. ganhar profundidade. O Né? Thiago é um Muito cara bom, muito muito legal. Que bom. Muito bem, muito Que bom. viu, Marcelo? Muito obrigada. Obrigado vocês, Gostamos foi um prazer. muito. Foi um prazer. bom. E vamos fazer esse curso aí também na plataforma pra Bora, ajudar o na pessoal. Anima, que legal. botar alguma coisa aí para falar, para ajudar os católicos a se programar Para melhor. você entender, a comunidade Ânima, a gente resolveu fazer por quê? A partir do podcast, Coloca muitas já, aproveita pessoas, aí, coloca a comunidade Anima aí, produção. Aqui dentro tá sem, tá? Estamos sem vídeo aqui Muitas dentro. pessoas falavam assim, eu me converti, e agora? O que eu faço? Que Pra onde eu é que eu faço? vou? Eu falei, Libertador, a gente precisa ajudar essas pessoas. Então a gente montou essa plataforma de ensino com 7 pilares. Então, espiritualidade, um pilar só para mulher, um só para homem, um para casamento, outro para filhos, saúde e bem-estar, carreira e finança. Boa. Então, para a pessoa se olhar como um todo, Sim, né? Entender tudo que ela é, porque a gente não pode só rezar. sim. Adianta eu só ficar rezando e não me dar bem com meu marido, não ser uma boa mãe, ou pegar e não ter ideia, não cuidar da saúde. Né? A gente tem que Sim. saber fazer tudo. A finalidade de formação, né? Formação. Exatamente, é isso aí. Formação. E tem formado muita gente, graças a Deus. É para Graças ajudar a mesmo Deus. as pessoas. E Então, as quem pessoas- ainda não entrou na comunidade Ânima, tá aí o QR Code. Agora. Pois é, vamos lá, que aí você já entra e já vai assistir a aula dele em breve. Ótimo. É isso aí, galera. Entra na comunidade. E se depois formar lá é na muito comunidade bom, gente. também você já deixa como é que a pessoa te Esse acha é o melhor pra investir. investimento. Se formar. Isso aí, entendeu? Se formar é o melhor É investimento. isso aí, sem conhecimento não ocupa espaço e a gente Nossa. transformar a nossa vida a partir de coisas que você vai ouvir. Peraí, eu tenho que me aprimorar nisso, eu tenho que me aprimorar naquilo. Por quê? Aí vem São José Maria Escrivá. É a santificação no dia a dia. Sim. Eu tenho que ser uma boa pessoa no trabalho, eu tenho que ser verdadeiramente cristã no trabalho, verdadeiramente uma pessoa verdadeiramente cristã com os meus filhos, com os meus amigos. Eu não posso ter duas caras, né? Eu vou na igreja, eu fico lá piedosa e do lado de fora eu sou outra pessoa. Não, eu tenho que dar testemunho. Eu gosto muito daquela frase que muitas vezes o único evangelho que a pessoa vai ler durante a vida toda é na tua vida. Então você tem que espelhar o evangelho com a Muitas tua vezes é vida. a primeira coisa que abre ali pra pessoa se abrir ao próprio catolicismo. É isso reparar aí. na vida de outra pessoa, né? Eu recebi um testemunho que eu li hoje, fiquei super emocionada. A moça escreveu para mim dizendo que ela era uma católica morna. Eu até printei a tela, achei tão legal que ela botou, me mandou no direct lá no Instagram. Que ela era uma católica super morna e que o marido não era nada e que ela vivia brigando com o marido para o marido poder ir à missa com ela, não sei o quê. E que a partir dos podcasts ela foi entendendo que não era por aí. Que ela precisava, que não era o caminho, né? Que não ia adiantar ela agir dessa forma. O fato é que ela começou a mudar e hoje o marido está indo com ela. Foi através, pelo contrário, foi da doçura, da transformação de vida dela, que é isso que a gente fala. sim. Eu falo, não enche o saco do marido nem dos filhos, vai indo aos poucos, vai mostrando que você mudou. E aí ela estava falando que ela era muito grata, gente, e tudo. Eu falei, é isso, entendeu? Que bom, hein? O caminho é esse. Melhor coisa, você vive bem, a pessoa... Você ganha mais respeito, né? A pessoa se abre mais, pede um conselho, vê que isso aí. você tem as respostas pro conselho. Exatamente, é isso É aí. isso aí. Às vezes a gente não tem todas as respostas, Nem mas a todas. gente tenta, entendeu? A gente tenta fazer com que a resposta chegue de forma melhor. Sim. E não se esqueça, gente, se inscreva no canal aí, tá? A gente precisa muito dessa sua inscrição e do seu feedback. A gente não quer estar aqui só conversando, não. Quero entender se o que nós estamos fazendo aqui está mudando a sua vida aí. E só tem um jeito. Você se inscrevendo no canal e mandando feedback pra gente, tá bom? Muito bem. Marcelo, bem. super obrigada, Obrigado viu? a vocês. Eu te Foi um abraço. prazer. Obrigado. Um abraço. Gente, obrigada e até a próxima. Não esquece de enviar esse episódio para outras pessoas, deixar seu comentário, que isso é importante, tá bom? Tchau, Beijo, valeu. tchau. Bertaldinho sempre azul. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.